E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios, episódio número 67, num cenário novo. Sim, estamos muito animados. Sejam bem-vindos, galera. Estou aqui, como sempre, com minha sócia, minha esposa, Malu Perini, rosto do podcast. Sejam bem-vindos. E sobre o que falaremos hoje? Hoje a gente está no nosso segundo, né? Segundo vídeo da série. Como que é o nome que eu posso falar pra gente não ser processado? Para não ser processado pelo Serbase. A gente teve que alterar um pouco o nome aqui, mas é de casais que enriqueceram juntos. Isso. O primeiro episódio foi com o Gustavo Serbasi, a Foi com esposa ele. dele. Falamos, inclusive, bastante sobre um dos livros dele mais famosos, que é o Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. E agora, para o segundo episódio dessa série, trouxemos aqui, pela talvez 8ª vez, eu tenho que fazer minhas contas, Thiago Nigro. A gente trouxe o quê? Quem pode vir, né? Que é o sócio, a gente faz trabalhar num feriado. Exatamente. Né? É sacanagem convidar alguém de fora para gravar no feriado. Então, trouxemos o Thiago, que é marido da Camila, que está aqui pela primeira vez também, fundador do grupo Primo Rico, criador do canal O Primo Rico, host do Primocast, atualmente o maior podcast de negócios do Brasil no ranking do Spotify. Atualmente, talvez mude até sair o episódio, tudo bem que é ao vivo, né? Então não vai mudar. Não vai rolar. Vai ficar como tá. Mas talvez quando você estiver ouvindo, já que se você não estiver ao vivo com a gente... Pode ter mudado. Confira lá o mudado. ranking. E autor do livro best-seller do Meu a Milhão, entre outros. Thiago, bem-vindo pela 8ª vez ao podcast Os Sócios. Bom, muito obrigado. Quase E aliás, a eu bolsa. já tô começando a sacar que vocês são muito estrategistas. Porque sempre que eu passo vocês no ranking, vocês me chamam pra gravar um podcast com vocês. A gente não é Tô burro, começando né, a achar Thiago? que tem algum motivo nisso daí, cara. Não, vocês não são bobo, não. Muito obrigado aí, é sempre uma honra participar. Na verdade, Thiago, é até um mistério de quem puxa quem aqui, porque eu reparei que desde que a gente começou o podcast, você cresceu muito em rede social. Olha, aparecendo aqui. correlações, cara. Então talvez tenha mais a ver com você vir aqui e crescer, cara. Deve ser. Deve Pode ser. Mas nunca saberemos, né? Na verdade, nunca saberemos. Estamos aqui pela primeira vez com Camila Ferreira, responsável por incentivar e fazer o Thiago criar o canal O Primo Rico. Foi a Camila que deu o primeiro hack da câmera. Leitora assídua de livros, criadora e idealizadora do You Can Club, clube do livro voltado para ensinar as pessoas a lerem de maneira efetiva. Camila, seja bem-vinda ao Podcast Sócios. Obrigada, gente. Finalmente, né? Finalmente, eu não sou muito de participar, né, dos podcasts, dos vídeos, mas estou aqui, obrigada pelo convite. Eu queria te chamar antes, a Malu que não quis. Entendeu? Eu insisti várias vezes. Eu falei, vamos chamar a Camila. A Malu falou, ainda não é a hora, não é a hora. Não é a hora. Momento. Mas chegou o momento. Que chegou o momento. sacanagem. Mentira, cara, mentira. Eu sei. Pô, e a Cá fica toda nervosa. Um bom título pra vocês não sofrerem um processo é Casais Geniais Enriquecem Juntos. Olha, Oh, boa. bacana. Já vamos botar isso daí, esse Casais hack. geniais. aqui. Para não mais tem dicas processo. de como se basear na obra dos outros, mas alterar para não ser processado, vocês Plagiar podem sem acompanhar Roube a como Camila artista. também. A gente conversou com o Serbasi e tudo, né? Falamos que a gente queria criar essa série inspirada ali no livro dele, que é um ótimo livro, inclusive. Mas eu acho que o mais interessante aqui é começar pelo início mesmo, porque hoje todo mundo, basicamente, não, que segue... Pera. Diga. A gente precisa enaltecer esse cenário novo, né? Eu falei animada, vocês tudo aí parecendo É que era verdade. comum. O Como que se você tá fosse achando de estrear o seu cenário no nosso cenário? Porque, pra quem não sabe, pra quem não sabe, esse cenário aqui é um cenário partilhado. Na verdade, não é o cenário, né? É o estúdio, onde a gente abre essa porta aqui de trás, aí abre e aparece o Primocast, que é, por acaso, o podcast que está né, no primeiro do ranking, mas assim, temporariamente. Momentaneamente. Momentaneamente. Momentaneamente há muito tempo, diga-se E de aí passagem. fica lindo, só que o Thiago ainda não estreou, né? Você ainda não gravou estreiei, aqui. vocês estrearam. Não, na verdade, ontem eu já percebi que tem favoritismo aqui na empresa. Ai, que Sabia? mentira. Porque eu já Thiago. percebi isso daí. Porque ontem a gente gravou um podcast de tarde. E aí eu falei, uai, mas por que a gente tá gravando no segundo andar? Aí ele falou, não, é porque o sócio tá gravando lá em cima. Eu falei, nossa, que beleza. Então já entendi quem é o podcast favorito da turma aqui. Não, mas eu vou falar, vou defender aqui a gente e meter o pau na equipe. Mentira. Terceirizar. Não, mas é porque o nosso estúdio aqui, os sócios, não tinha ficado pronto ainda, esse logo que vocês estão vendo aí atrás. E aí foi o último a ficar pronto, e a gente chiou bastante. Falou, ô, sacanagem, não sei o quê, estão preterindo a gente, mas aí no fim a gente começou antes de Entendi. vocês. Os últimos serão os primeiros. Vocês não pegaram ainda a verdade das coisas aqui na empresa. A pessoa mais poderosa da empresa, pra quem não sabe, não é o Thiago, o Joel, é o Kaique. Ele manda nos meios de produção da empresa. verdade. É ele que escolhe o que é Ah gravado, lá, o que não é. Chegou, inclusive entrou na mesa. A O gente acabou Kaique de aqui na empresa, ele é CEO em tudo, exceto no nome. Porque ele que comanda as coisas. E o verdade. Kaique, ele ficou solteiro há pouco tempo.
Então agora que ele ficou solteiro, nós somos o... Não, mas esse é o ponto. Podia falar? Era segredo? Era segredo. Meu Deus, ao vivo. Agora já era, vai virar um Reels viral isso aqui. Mas o Kaique, ele ficou solteiro há pouco tempo. Então, antes do Kaique ficar solteiro, o preferido era o Primocast. Muito a hora obrigado, que ele ficou Bruno solteiro... Perini. Mas aí, vamos lançar Agora que ele ficou no bolo solteiro, Tinder. exato. Aí o Kaique, ele tá agradando a gente porque ele quer ser catapultado no bolo Tinder. Ele espera que na última quinta-feira do mês, quando ele faz um post lá falando, só estou olhando os comentários, a gente fixa o comentário dele lá em cima, entendeu? Jesus. Agora o Kaique quer agradar a gente. Como eu já disse pra vocês, o Bruno é a pessoa mais fofoqueira que eu conheço na minha vida. Por exemplo, a gente vai viajar segunda-feira. Ninguém me falou que era segredo. Aí a minha assessora falou assim, Malu, você tá fazendo todo um mistério? Só te contar que o Bruno já contou o destino lá nos stories dele. Ainda bem que vocês não assistem muito ele, né? Então metade não sabe. Olha só, bacana, hein? Mas você é muito fofoqueiro. Então, para mais fofocas, siga o Bruno Perini. No Instagram dele é sempre uma fofoca à parte. Muito bom. Já enaltecemos o cenário, Enaltecemos, ficou maravilhoso. Escrevam aí nos comentários se vocês amaram o cenário, se tá favorecendo a gente. Diz que a luz está maravilhosa, quero saber mesmo se tá boa, se estamos todos lindos e perfeitos. E agora podemos começar a história de Bom, Thiago entrando e agora Camila. na pauta do podcast em si, eu queria, com detalhes, porque o diabo está nos detalhes, saber a história de vocês. O diabo no bom sentido, vamos deixar bem claro. Se é que tem um bom sentido nessa palavra. Mas, enfim, eu queria muitos detalhes da história de vocês desde o começo. E o começo é antes de surgir o Primo Rico, de como vocês se conheceram de fato, há quanto tempo estão juntos. Se estão juntos realmente ou só fingem hoje em dia. Tipo Tem a muito gente. isso na internet. Tem alguns contratos, né? Não daria ROI positivo. Enquanto eu não acabar o contrato, a gente não pode. Mas começando então com uma pergunta. Como vocês se conheceram? Cara, mas só uma coisa, vocês querem de novo ouvir isso? Porque assim, eu sempre conto a história de como a Camila tava perdidamente apaixonada por mim. E ela sempre dele, dá um né? jeito de tentar desmentir isso, mas essa é a verdade. Amor, conta a sua versão. A cara dela. Melhor você contar e eu vou te corrigindo. Tá bom, vai. Ele é mais É rico. porque ela gosta disso, né? Eu gosto de corrigir. Não, Mentira. ela gosta de corrigir. É que ele tem uma memória ruim, falar sabe? que minha história tá sempre errada, a história dela tá certa. Vocês vão... E ela vai querer ir pro final na hora. Fica Ô, olhando. louco. Não é? Não é? Mas é verdade. Continua. Bom, vamos lá. Como a gente se conheceu? A gente se conheceu quando estávamos embrulhando presentes para clientes de final de ano ou da Páscoa. A gente se conheceu aí? Não foi aí? Caramba, Nossa, mas a primeira frase já é mentira. Você viu? Aí já começa a errar aí, ó. Eu trabalhava na XP Investimentos, eu trabalhei um Isso. tempo Sabia lá. que ela trabalhou na XP? Eu imaginei que sim, porque eu você estava sabia que embrulhando esse- coisas juntos. Mas não num Mas escritório. isso, ele mas já eu trabalhava pulou na vários XP. anos Na aí, XP? gente. Já Pulei pulou vários. vários. Tá bom, vai, Nossa. conta você. Eu lembro a Sabia primeira que o vez seu que eu te vi. conhecimento de investimento veio da Camila. É que o Bruno, tudo ele rouba de mim. Eu trabalhava lá, aí por algum motivo a equipe da galera da IVP foi pra XP. Eles estavam fazendo um escritório lá em São Paulo. Que ano que era isso, Camila? 2010 ou 2011. Acho que era 2010. por aí. Acho que era 2010. Finalzinho de A 2010. XP estava muito longe de ser o que ela é hoje, né? A Vale XP ela tinha um exemplificar. escritório na época que ficava ali na frente do Na Shopping Faria Eldorado. Lima. Não, Shopping Iguatemi. Era no Iguatemi, É, na na frente do Faria Shopping Lima. Iguatemi. Caraca, Não Sabe lembra daí certo. duas nada. coisas já. Ele sabe certinho, Vitor. É, Eu achava que eu era muito boa de memória, mas na verdade o tique é muito ruim. Entendeu? eu sou muito ruim, é verdade. Mas olha só, aí a K, ela trabalhava na XP. Eu não trabalhava na XP. Eu, na verdade, estava querendo entrar no mercado financeiro. Eu trabalhava numa outra corretora, ainda não nos conhecíamos. E aí eu recebi um convite para trabalhar num escritório de investimentos, que na época era chamado de Invest Partner. Esse escritório estava começando, então eu fui o primeiro assessor de investimentos desse escritório. Só que quando eu fui para lá, né, essas pessoas do escritório contrataram também uma pessoa. Você estava antes de mim, não estava? Ou você chegou depois? Então, foi bem no comecinho Então, tudo, a gente né? começou junto. Eu fui o primeiro assessor de investimentos e a Ká tinha sido contratada para cuidar do administrativo desse escritório. Esse escritório ficava na Paulista. Então, é um escritório bem legal, assim, só que não tinha nada, não tinha cliente, era zero. Eu fui o primeiro assessor, aí eu comecei a trazer cliente aos poucos, mas eu tinha, cara, sei lá, eu tinha 30 clientes, 20 clientes, não tinha ninguém. E aí a gente se conheceu assim, né? Ela cuidando do administrativo, eu abria a conta e quem também cuidava do cadastro era ela. Da parte da documentação Da dos parte da clientes. documentação. Né? E aí era E o engraçado. cliente era o Thiago era o mais chato de
todos Eu era mais tinha um chato. prazo para abrir o cadastro do cliente, daí tinha um processo ali de aprovação, para os documentos tinham que estar tudo certinho e tal, não podia ter nada vencido, nada errado, e eu fazia essa parte dessa análise. E aí o Thiago, ele mandava um e-mail. Não, na época era MSN. Mas é assim, ele cobrava, sabe assim? Tipo, eles ficavam me cobrando e aí, o tempo já todo. fez? Mas ele mandava um e-mail me cobrando sobre a abertura da conta do cliente e ele chegava na minha mesa antes do e-mail dele pra falar a mesma coisa, sabe? É verdade. Era difícil. Não, ele era bem chato. Ele era verdade. bem chato. Ô, louco, amor. E mas quando Tão que chato assim. o ódio ele começou a mudar pra outra coisa? Então? Nossa, demorou, né, Ti? Foram quase 2 anos dele Cara, é investindo. verdade. 2 anos? Cara, a realidade. Cara, pensa, Porque ela tá muito na minha. Essa era a grande realidade. Eu não queria muito e tal, assim. E ela dava muitas indiretas, Pensa, sabe? era um escritório onde só tinha homem e só tinha eu e a sócia de mulher. É verdade. Quem que você acha que era assediado no escritório? Ah, amor, você sabe a verdade. Tá. Ai, gente, ele criou uma coisa na cabeça dele e ele não tira mais. Não, tudo bem, vai. Aí, beleza. Aí foi igualitário o negócio. Não tinha um... Não foi, não. Não foi? Não. Tá bom, então, mas é Tá. sempre assim, Thiago. O É sempre homem tá assim. em cima. Não, Mas antes- sabe o que isso Ah. me lembra? Eu não lembro agora o nome da série, mas uma vez a gente começou a ver uma série, não foi adiante, mas Ai, era peraí uma que eu vou lembrar o história nome. que ela era imaginada pelo cara de um jeito, era ele tendo um caso com uma mulher. Ele casado, a mulher casada, os dois tinham um caso. E o cara, ele narrava a história de um jeito Sob a e perspectiva ela, dele. isso, também aparecia as mesmas cenas, mas na perspectiva dela, e eram diferentes. Tipo, ele E dando era em tipo, cima dela. na versão dele, ela deu em cima dele, deu mole. Que Na versão demais. dela, ele deu em cima dela. Ai, como chama? Então é Escreve natural aí que nos vocês lembrem de comentários, maneira galera, diferente. o né? nome Não, mas dessa é série que eu brincadeira. esqueci. Eu dou uma forçadinha, assim, mas a realidade foi assim, ó. Aí, beleza. Aí ela cuidava do administrativo, do cadastro. E na época, eu comecei depois a dar palestra, você lembra? Dar palestra para captar clientes. Então, Porque já... ninguém queria fazer essa parte. ninguém queria dar as palestras. E Porque aí, era de fim de semana. Era de fim de semana e etc. Eu falei, não, eu quero, cara. Eu sempre fui de trabalhar muito. E aí, a Cá também sempre foi de trabalhar muito. E aí eu comecei a fazer palestra no final de semana, a gente começou a captar alguns clientes, eu comecei a abrir muita conta, então eu conversava muito com a Cá, porque ela cuidava dos cadastros. E aí ela começou a ficar muito brava comigo, a gente brigava na época. Porque, imagina, o nosso interesse era eu queria o mais rápido possível o cadastro, ela também, só que eu queria um prazo muito mais rápido, muito menor, né, do que era possível. E porque eu queria dar uma notícia boa pro cliente, então a gente brigava toda hora. Só que, enfim, as coisas foram acontecendo na vida e nessa época eu não ganhava dinheiro ainda. E a Cá, ela tinha um salário fixo na época, mas também era pequeno perto do que ela precisava. Né? A Cá tinha muitas necessidades de grana, eu também. E aí eu trabalhava de barman. E aí teve um dia que eu falei, ô Camila, você não tá precisando de grana? Ela falou, tô. Eu falei, pô, eu também, eu tô trabalhando de barman, você não quer ir junto comigo? Aí ela falou, não. Olha só, ela falou que não queria ir. Você lembra disso? Não, Você não claro quis ir. que não. Aí eu precisei te convencer aí. Ah, não, eu falei que eu não sabia fazer drink. Não, Aí também. E você sabe hoje, cara? Hoje eu sei, hoje eu sou Você aprendeu uma nessa equipe. bartender. Então. A gente fez Porque várias... eu vou na casa Cara, de mas vocês, foi o vocês Ti que me oferecem ensinou. drinks Eu já tô imaginando elaborados. aquele filme do Tom Cruise, que ele fazia um monte de Mas foi o drink Ti que- assim. foi o Ti Jogando que me assim, ensinou, né? Jogando as garrafas, né? Não, a gente Show bar. começou abrindo cerveja. Não, na Aí foi próxima fazendo vez eu caipirosca. quero drinks elaborados na casa de vocês. Não. Acho é o mínimo. Eu sou bom na caipirosca. Abacaxi aí, ó. com leite, eu sou bom. Aí, enfim, aí a gente começou a trabalhar junto. Implorei pra cair, não sei o que lá, ela foi. Aí no primeiro dia de Implorou? festa... Não. Foi sim. Implorou, Ti. Porra, mano. Tá bom, vai, eu não implorei. Beleza. Mas o que eu acho engraçado é a bipolaridade da história. Porque primeiro ela fala, ele correu muito atrás. Aí você fala, eu implorei. Ela não implorou. Implorou pra eu trabalhar de bartender. Foi isso, não verdade. foi? Foi isso. Não, eu implorei pra ter o meu... Pra me conquistar, ele implorou. É que foi... Enfim, vocês vão chegar nessa parte, vocês vão ver como foi. Aí, o que aconteceu? The Affair, o nome da série. The Affair? É, o pessoal Tá. botou aqui. Aí, o que aconteceu? Aí, a gente pegou e foi trabalhar. Cara, só que quando a gente foi trabalhar, eu já tinha trabalhado em muitas festas já. A Cá nunca tinha feito drink, né? E aí, nesse dia, foi muito engraçado porque eu comecei a fazer os meus drinks e eu fazia os drinks dela também. Então, os caras iam pedir drink pra ela, eu fazia os drinks da galera e ela ainda recebia cantada pelos drinks que eu fazia. E eu ficava meio bravo com isso, sabe? É o mínimo que eu Ele, espero de ele vocês. começou a ter ciúmes antes de Isso, ter eu tava qualquer com coisa. ciúmes ali. Eu já achava que, sei lá, por algum motivo... Cara, já por quê? era- Por que já- que você vai elogiar ela? Vai, qual é? Né? E aí, foi nesse dia que a gente foi no McDonald's de noite? Ou foi em outra festa? Essa festa foi a segunda.
Tá bom. A primeira, aí a gente você trabalhou... ficou só apaixonado mesmo? E aí, beleza, essas coisas todas e tal. Um flertezinho. Eu achava que ela tava muito flertando comigo. Ela na cabeça dela hoje, ela disse que ela nunca fez isso, mas tudo bem. Total. Total. Olha isso, que coisa maluca. Aí aconteceu, aí a gente foi trabalhar de novo com o barman, aí nesse dia ela tinha um carro. Eu já tinha vendido meu carro aí, eu não tinha carro mais. Né? Pô, tava precisando muito de grana, vendi meu carro, tudo isso. E a Carla tinha um carro velho, você lembra? Sim, como esquecer? Era um carro, era a espaçonave, a gente chamava. Era uma carro. Era uma Space Wagon antigaça que, a gente tinha que torcer pra ligar. Que era do meu pai. Tinha dia que não ligava, tinha dia que ligava. E aí a gente ia de Space Wagon. E aí teve um dia que ela voltou de carona, me trouxe pra casa. E nesse dia ela não aguentou. Aí nesse dia ela me deu um primeiro beijo. Quando ela me deixou em casa. Ela me deu o primeiro beijo. E aí assim a gente começou. Né, de uma forma meio escondida no escritório, ninguém meio que sabia. E aí tem uma história muito engraçada. Posso contar aquela história? Pode. Da aposta? Tem uma história muito engraçada no meu disco, porque ninguém sabia. Era secreto o que estava acontecendo. Peraí, uma história que ninguém sabe? Ninguém sabe. Olha. Eu acho que ninguém sabe. Eu tô adorando esse podcast hoje, muitas fofocas. Já vai virar um corte, a história secreta de Thiago Nigro e Camila. Não, cara, você vai ver como é bizarro, assim. E, pô, a gente tava junto e realmente todo mundo no escritório, dava em cima da cara, era a única menina lá, etc. E ela tinha relação com todo mundo, porque ela cuidava do cadastro, do administrativo. Então todo mundo tinha que falar com ela de alguma forma. Só que tinha um cara muito arrogante. E isso era muito bom, né? E você vai ver como a arrogância acaba com a pessoa muitas vezes na vida. Quer falar o nome dele, assim? Eu prefiro não. Tá, beleza. Eu desejo... É bom perguntar, né? Eu desejo todo o bem do mundo pra esse cara, né? Mas foi engraçado, porque esse cara, ele achava que a Camila, ela tava na dele. Sempre achou que a Camila tava na dele. Pelo jeito todo mundo achava, né? Que eu tava afim de todo mundo lá. Camila, não, todo mundo não, era eu. Você era simpática. É que o homem confunde as ele não coisas, sabe né? muito bem. Tipo, eu sou legal, não estou te dando mole, né? Exatamente. Bem aquilo, né? E aí, esse cara, ele era um cara, que a gente tava num almoço, comendo num restaurante japonês que tinha lá do lado, e aí ele falou assim, a Camila tá muito na minha. Eu falei, nossa, e eu tava com a cara, aí ninguém saiu, eu falei, nossa, sério, me conta mais. Isso daí ele falou, cara... E ele falou assim, eu não lembro direito, mas algo como, se eu quiser, eu pego na hora. Sabe coisa assim? Só que mais chulo, provavelmente. Provavelmente sim, né? Eu falei, nossa, sério, cara, é mesmo? Ele falou, é lógico. Eu falei, tá brincando. Mas é isso mesmo? Ele falou, é. Eu falei, não acredito. Cara, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma aposta. Aí eu já comecei, eu não posso ver isso. Eu falei, vamos fazer uma aposta então? Ele falou, vamos? Lógico. Eu falei, vamos apostar então, cara, vamos eu e você, vamos ver quem fica com ela primeiro, então? Vamos nessa? Já tava saindo uma semana. Já tava saindo... Mas você se garantiu? Porque vai que o cara era muito escroto, né? Pelo visto. Mas já tava com a Camila. Não, já tava com a Carla. Pega o outro. Não, mas eu já tava com a Carla, não tinha como. E na hora, eu sentia que tinha algo errado em fazer isso, mas eu não podia deixar de fazer esse cara, ele tomar uma, entendeu? E aí ele falou, vamos apostar então. Eu falei, cara, mas vamos apostar quanto? No escritório. E foi assim que você conseguiu, assim que eu veio comigo. E cara, aí eu falei, vamos apostar quanto? Aí, pô, R$100. Eu falei, R$100? Pô, de verdade, pra mim era bastante dinheiro na época. Aí ele falou, fechado. Aí eu, caramba. Eu falei, cara, mas peraí. E se a gente apostar mais que isso? Ele falou, eu topo também. Aí eu falei, tá bom. O cara tava confiante. Confiantezaço. Mas não era confiante. É que o cara é muito arrogante, sabe? Não podia voltar atrás. Aí ele falou assim, quando você quiser. Eu falei, então, sei lá, vamos uns R$500. Ele falou, fechado. Aí eu falei, caramba. Aí eu comecei. Aí eu tinha um cara do meu lado que era meu amigo. Aí eu contei pra ele, falei, cara, me ajuda. Aí eu contei pra ele a história rapidinho. Ele falou, sério? Aí a gente começou a romantizar a história. Aí eu comecei a falar assim, mas cara... vai ser muito difícil. Pô, você falou que ela tá na sua. E você sabe que eu nem falo com ela direito. Vai ser muito mais difícil pra mim. Cara, vamos fazer um negócio diferente? Vamos fazer assim, ó. Vamos apostar mais dinheiro. Só que, vamos fazer assim? Vamos apostar... Pô, você tem muito mais chance do que eu. Então vamos apostar, tipo, uma relação de... Aí não lembro quanto era, mas... Uma relação de, tipo, 1/5, vai. Porque, pô, qual é a chance? Tá fácil pra você. Ele falou, vamos, quando você quiser. Eu falei, então vamos apostar, tipo... Sei lá, vai, R$1.000 pra 10 mil. Um negócio assim... Aí ele falou, cara, quanto você quiser. Eu falei, então fechado, então vamos fazer isso. Ele falou, fechado. Caramba, era fácil, hein? Não, é isso. Cara, olha que... Eu tava me sentindo meio mal por dentro, mas eu tinha que fazer isso. Aí eu cheguei e falei assim, mas cara, a gente tem uma regra aqui. A gente tava em 4 pessoas na mesa.
a gente tem uma regra aqui. É proibido a gente contar pra ela o que tá acontecendo agora. É proibido a gente contar essa conversa pra ela. Combinado? Aí ele falou assim, fechado. Aí os 4, a gente botou a mão aqui e falou, tá todo mundo de prova? Tá todo mundo de prova. Passou meia hora que terminou o almoço, a Camila veio bravaça comigo no MSN. Thiago, o que tá acontecendo? O que é isso? Você tá me apostando? Não sei o que lá. Eu falei, meu Deus do céu. É um filme? Acho que ele contou. Ai. Aí ela chegou e me contou que eu falei, eu não tô acreditando que ele te contou. Quando ela não contar. Aí eu falei, mas já que ele te contou, vamos conversar. Aí eu expliquei pra ela o que tava acontecendo. E ela pegou e ela ficou bravaça com isso. Aí eu falei, então você vai me dar metade da mentira. Não. Aí eu falei assim, mas tudo, eu te entendo se você quiser, enfim, não vou contar pra ninguém, eu vou perder a aposta pra você, não tem problema. Eu tomei esse risco. Aí no outro dia teve um happy hour na empresa. E nesse dia foi muito louco. Porque quando a pessoa tá junto, meio no secretinho, fica meio estranha a situação. As pessoas começam a dar uma sacada, né? Uhum. E aí tinha uma pessoa no escritório, que era sócia do escritório, que a gente gosta muito, que era a Ana Bournier, né? E aí ela chegou no happy hour e ela falou assim... E ela tá bêbada, né? E ela falou assim... Fala pra mim! Vocês estão se pegando, né? Ela falou assim... Vocês estão se pegando, né? Seria eu toda. Eu faria esse papel. Aí Nada. eu faria, vocês dois aí, vocês estão se pegando, né? Aí eu fiquei assim... Caraca, o que eu falo agora? Não posso eu falar nada, né? E aí chegou esse cara... E agora vai ferrar com ele, né? Você já contou até aqui. Enfim. Agora já era. Enfim, deixa... Aí resumindo, cara. Aí a K pegou e falou assim, ó... Não, ele falou que ele apostava não fala isso. Não fala isso. Ao vivo tá muito bom. Ele só falou assim, Não fala isso. A coisa mais importante Não da minha fala vida. isso. Não fala isso. Tá bom. Aí, o que aconteceu? Aí, eu fiquei sem reação. E a K virou e falou, não, a gente não tá se pegando. Eu tô pegando ele. Aí eu falei, meu Deus, ela falou isso mesmo? Que doideira é essa? Aí você viu o brilho sumindo, assim. Aí o cara, o olhar dele mudou completamente. Ele pegou, levantou e foi embora. Sem falar nada. Sem falar nada. Nadaça. E depois me pagou. Ele pagou? Pagou. Aí você deu uma parte pra Camila, óbvio. Ela era dura, pô. A gente era duro. Quebradaça. Então essa foi a história, é uma história interessante da nossa vida. Super romântico, vocês veem. Romântico. Né? Maravilhoso. Foi mais romântico do que isso, né? Entendi. Mas, Porque o flerte inicial é sempre mais legal, mas né? é que a história é a muito melhor boa pra fase gente deixar de contar, de cara. descoberta. É uma história adorei. boa. E nunca tinha contado antes? Cara, não lembro. de ter Eu acho que eu já contado. Uma teria rede social. contado isso há muito Rafinha, tempo. eu acho. No Bruno Rafinha Rafinha, Bastos. contei? Não lembro, cara. Enfim, aqui eu acho que foi a primeira vez, cara. Vocês estão há quanto tempo juntos? Vai fazer. Contando desde esse começo aí. Cara, esse ano Vai vai fazer fazer quase 10 anos que a gente Mas faz a 10 gente anos. se conhece há uns 12, A gente pelo se conhece menos. uns 12. A gente foi, voltou algumas vezes e tal, mas Uma vez assim... só. Não, foi De- mais. de- Eu acho ótimo. Tudo mais. tem Eu só me história. lembro de uma vez de término. Não, a gente teve uma fase que a gente brigou bastante. brigava, né? mas não terminava, né? É que Só ficou tão terminou uma abalada vez. que você preferiu esquecer. Guardei no Prefiro meu apagar da sua subconsciente. mente, Mas, cara, estamos aí há quase 10 anos. Mas juntos. foram 2 anos, então, antes de começar alguma coisa. 2 2 anos anos. se conhecendo. É, a Exato. gente só se interessou de fato um pelo outro quando a gente começou a trabalhar de bartender, né? Porque era uma outra versão, né? O Thiago viu lá no bar uma versão minha que ele não conhecia e eu vi uma versão dele que eu não conhecia, porque pra mim ele era só uma almofadinha que mandava um e-mail assim, combinando Sendo escroto. combinando com a galera de jogar tênis no condomínio, sabe? É que eu tinha esse estereótipo meio... Aí eu falava, ai, que almofadinha. Qual que é o estereótipo que você Almofadinha. sempre falava? Almofada. Estereótipo almofadinha? É. Só que, Playboy. poxa, então eu tinha esse estereótipo, sabe? O garoto, branquinho, olho claro, era o cabelo surfistinha e não sei o que lá e tal. Só que, pô, a realidade é que eu era ultra trabalhador. Eu era o cara que mais trabalhava em todos os lugares que eu fui, Não, assim, na ele vida, realmente. sabe? E a Cá achava que eu era esse estereótipo apenas, mas eu mostrei que eu não era isso. Né? Aí eu vi quando a gente começou a... E E ele exatamente. também, né, Ti? E aí eu também descobri que ela era, pô, uma pessoa veio de baixo, cara, hoje muito humilde, Zona Leste, né, Maria? Headline Veio da Zona na Leste, veia. pegava headline e tudo mais. A gente pegou muito ônibus junto, muito. A gente pegava às vezes 5 horas por dia de ônibus, a gente pegava metrô. A gente já foi assaltado junto, sabe, na rua e tal. A gente, cara, passou por um monte de coisa. Que assim, no legal, começo, né? Que história romântica. A gente já foi assaltado A gente já juntos. correu de assalto A gente já correu de assalto junto. juntos. Eu acho que isso une mesmo. Eu, inclusive, É o ia falar perrengue. sobre É. o fato de que a gente traz gente aqui, né? A ideia desse quadro, a gente começou com o Server Base, mas a ideia é trazer gente que começou e enriqueceu junto. Começou de baixo,
não necessariamente correndo do assaltante, mas não precisa ser neste extremo, mas são pessoas que vieram de baixo e conseguiram construir, né, uma vida e a grana junto, e eu acho que isso une tanto o casal como o casal mesmo, isso como que é amor, ser assaltado juntos. Teve uma amiga nossa que ela falou, eu queria ir nesse quadro com meu marido, só que ela enriqueceu antes. Eu falei, não serve. Sinto muito, não é o quadro, né? Eu tenho os meus critérios, a Malu tem esse do assalto, porque é mais a veia dela, ela gosta dessa parte. No caso, eu sempre assalto. Mentira. Mas agora, vocês ficaram juntos, ficaram trabalhando juntos durante um tempo, e depois você foi e abriu o teu próprio escritório. E a Camila foi junto. A gente tem uma história que foi assim, ó, a gente tava na Invest Partner, aí continuava no Invest Partner, aí a gente... Imagina assim, a Invest Partner é um escritório que era ligado a uma corretora, era ligado a XP. Depois, esse escritório ele passou a ser ligado ao iCap, que era uma outra corretora. Nessa época foi quando você saiu, não foi? Não. Você continuou depois aqui? voltou pra XP. Tá. Aí a gente voltou pra XP e aí você saiu. Eu fiquei do começo ao fim. Eu saí quando a gente tava lá na Minigro? Na PGI, lá no... Aí depois eu montei o escritório. Quando eu montei o escritório, aí a Kai ela saiu. E a Kai ela foi trabalhar na Brentwood, que era uma loja de imóveis. Né? E aí lá ela cuidava... você virou projetista depois, não foi? Foi uma época super legal. Ela virou projetista. Eu gostava demais. A gente tava você desenhava a os móveis, cara, é isso? Eu fazia os projetos. Porque eu fiz 2 anos de arquitetura, né? Além das outras faculdades. Eu fiz 2 anos de arquitetura. E aí eu entrei lá para ficar no administrativo também. E aí eu fiquei no administrativo, aí quando saiu a projetista, que ela pediu licença maternidade e nunca mais quis voltar. Aí eu assumi o lugar dela porque eu gostava da parte de criação, né? Aí eu fiz os testes, tudo passei. E aí eu fiquei no lugar dela. E ela ficava na Gabriel Monteiro, na Brentwood. E aí o escritório nosso ficava na Rua dos Pinheiros, né? E ficávamos 2 quilômetros de distância. E aí a gente sempre se encontrava. E que fase legal que era. Putz, eu ia geralmente a pé até lá. E aí a gente ia no shopping Iguatemi na frente. Aí quando a Cá me encontrava, ela me dava um chocolatinho da Cacau Show, né? Ou um Lindt na época, né? Não lembro. Era sempre assim e tal. E a gente foi crescendo. E nessa época era projetista, ela foi crescendo, o escritório foi crescendo, até que, enfim, a gente demorou 2, 3 anos para vender o escritório, não foi? Um pouco menos que 3, né? Acho que foi uns 2 anos. Aí nisso ela projetista, e depois ela foi passando por outros lugares, eu fui aqui seguindo o escritório. Depois que eu saí de lá, aí a gente começou a gravar, lembra? Isso. Aí ela saiu de lá e aí ela falou, Ti, você precisa ensinar o que você sabe, você precisa ensinar o seu dia a dia, você precisa fazer isso, ó, tem um monte de gente na internet fazendo e tal. Só que eu era, nessa fase, o estereótipo do Faria Limer. Eu era o cara realmente... Cara, só que é um Faria Limer old school, não um Faria Limer de hoje, que anda de patinete e tal. Usa top Stanley, bermudinha curta. Eu era o Faria Limer assim, era camisa social, sapato cinto, rasgado, furado. Sapato. Cara, eu fazia muita reunião. Eu passava o dia em reunião. Então eu furava todos os meus sapatos andando. Porque eu não tinha dinheiro também para pegar táxi, eu pegava ônibus e metrô para ir pra reunião. Eu chegava suado e me secava quando eu chegava no lugar, o sovaco, assim, sabe? Corria pro banheiro e me secava. Aí eu vendi o escritório. Nessa época que eu vendi o escritório e a Cá tava me ajudando a gravar, foi quando a gente começou... Putz, aí a gente tem uma fase junto de, alguns anos, quase todos os dias gravando junto vídeos. Aí foi quando a gente montou o Primo Rico. Gravava e editava. Lá em 2015, 16, né? Essa parte da história eu já ouvi vocês contando várias vezes. Que, pra quem não sabe, a Cá que deu o primeiro hack, como o Bruno disse. Ela que incentivou o Thiago a aparecer. O Thiago tá solto aqui porque a gente tá em amigos, né? Mas o Thiago é uma pessoa mais introspectiva, assim. Não é um... vou aparecer na câmera e tal. É difícil pra mim. Não é tão... Você não gosta tanto. E a Camila que incentivou ele bastante. Não, mas olha só, a Cá, ela tem... Olha só, cadê o seu smile, amor? Olha só, a Cá, ela tem um smile, não sei se dá pra ver na câmera aqui, ó. Ela tem um smile. Então, quando aperta a câmera, é o smile. É pra isso. Ela fez cinema. Só pra isso eu fiz. Não, ela fez cinema. Tem o Charlie Chaplin aqui. Ela tinha uma câmera old school da Nokia. Da Nokia? Da Nikon. Nikon. Ela tinha uma câmera da Nikon. Ela filmava assim. Eu filmava com o celular. Ela falou, não, vamos usar Nikon. Aí usou uma câmera top dela. Aí a gente pegou um Mac, né, amor? Pegou um Mac, ela começou a editar no iMovie. No iMovie, os vídeos. Depois ela subia. Premiere. Ela fazia as thumbnails. Então a gente foi aprendendo junto, mas ela que fazia toda essa parte de edição, de gravação. Nossa, a gente brigava muito quando ela ia fazer o cenário, cara. Porque eu pensava assim, eu sou o cara da gravação, eu sou o cara do conteúdo.
Ela é a pessoa da gravação e da edição. Ela que vai fazer o resto. Produtora. Então eu chegava, e eu era muito exigente. Acho que eu sou meio exigente até hoje, mesmo. né? Aí eu chego Eu chamo de insuportável. Falou, cara, tem que estar perfeito. Eu chego, tem que sentar e gravar. Eu sento, cara, ela pegava o box de luz, aquele box antigaço. Grande, montava o box, enquadrava. Eu não entendia porque demorava pra enquadrar. E eu ficava louco, a gente brigava antes de começar a gravar. Gente, eu montava tudo. Eu montava, sabe, todos os tripés, a câmera, as luzes, tudo. E ele achava que eu tava demorando. Eu devia ter uma assistente pra fazer essa parte pra mim. É verdade. Tipo, hoje, por exemplo, a gente tava em 10 aqui, então, né? Tá vendo? Lá, não, e eu carregava aquelas coisas, sabe? Carregava pra cima e pra baixo. Pegava metrô com os equipamentos. Não sei como eu nunca fui roubada. É verdade. Mas era perrengue. Mas ela deu troco também num vídeo. Porque tem um vídeo que eu a gente adoro, tava... O Thiago tá muito fofoqueiro. Acho que tá sendo contaminado por você, amor. Ele tá sendo contaminado por você. Contando todas as fofocas. A Kai deu um troco num vídeo, cara. Ela te zoou? Tem um vídeo que a gente decidiu passar maquiagem. Ai, nossa, esse dia. Aí eu falei, beleza? Pra gravar melhor, assim, tirar os poros. A gente falou, vamos profissionalizar o negócio, vamos passar maquiagem no negócio. E aí a gente passou maquiagem e tal, um pozinho, não sei o que lá. E aí a gente falou, vamos passar um... Nossa, não tem imagem, eu quero imagem. Vou procurar. Não, cara, alguém tem imagem. Tem que achar, Rael, pelo amor de Deus, ache isso. Se eu não ocultei ainda, vai ser a última oportunidade que vocês vão ter de ver, porque eu vou ocultar agora que eu lembrei. Gente, mas eu não conseguia parar de rir. Eu lembro que ele tava lá falando serião, assim. Maquiado, eu não conseguia. Não, mas se liga, foi muito desesperador. Era um vídeo sobre táxi, porque Uber, lembra? Não lembro. Aí a gente falou, vamos passar um lápis no olho. A gente tava assistindo na época, era Vampire Diaries? Vampire Diaries. Eu já tô imaginando você tipo Jack Sparrow. Tipo isso. Aí a gente falou, cara, fica legal a maquiagem do cara. Na verdade, eu falei, esse cara não tem maquiagem. A cara falou, tem, ele passa lápis no olho. Passa, porque realça os olhos, né? Eu falei, você não vai passar lápis no olho? Ela falou, não, vai ficar legal. Vai realçar. Eu falei, tem certeza que vai ficar legal? Ela falou, vai realçar. Aí começou a passar e tal. Eu falei, vamos ver como ficou. E eu já comecei a rir, né? Mano, aí eu falei, deu ruim quando ela começou a rir. No que eu fui no espelho ver, eu falei, não tô acreditando. Cara, tira isso agora, pelo amor de Deus e tal. Aí a gente começou a passar tudo que dava na cara. Não saía. Não saía aquela parada, a gente passou tudo, a Ká passava tudo, um panho, não saía. Comecei a ficar desesperado. Aí acho que a Ká quis me enganar, eu falei assim, amor, tá muito ruim. Ela falou, não dá pra ver. Aí mas eu tô vendo, ela falou, não dá pra ver, na cama não dá pra ver. Tem certeza? Ninguém vai ver, Thiago. Eu falei, tá bom, eu gravei lá o vídeo. Táxi ou Uber, o que é melhor? Mano, John, pelo amor de Deus, esse é Não, oculta esse vídeo. Agora. Se meu time tá vendo, oculta esse vídeo. Não, pelo amor de Deus. Aí, cara, eu fui ver no vídeo, os únicos comentários do vídeo eram: o que você fez na sua cara? Você passou um lápis no seu olho, mano. Aí eu falo assim, você só pode estar louco. Deve estar até hoje nos meus comentários falando assim, não, você tá viajando. É que a luz fez isso. Cara, bizarro isso daí. Ficou muito engraçado. Por isso que eu digo que ela deu troco, entendeu? Foi muito engraçado. Eu acho justo, cara. Mas sabe o que eu ia perguntar, assim, falando sério agora? Que eu acho que a gente tava falando sobre perfis no último vídeo sobre esse tema, né, dos casais, a gente tava falando de perfis. E aí eu não sei como que vocês se auto-intitulam, quais perfis. Tem alguns perfis que geralmente as pessoas se enquadram e o bom casamento dos perfis funciona melhor. Então, tipo, eu sou uma poupadora e o Bruno é um investidor. É investidor? Se for pegar as categorias lá do Ser Base... Fala as categorias, porque é legal. Tem lá, por exemplo, a pessoa que é gastadora, que ela gosta muito de gastar, mas não necessariamente ela gasta mais do que ganha. Ela gasta tudo que ela ganha, por exemplo. Aí tem um cara que vai além disso, que é o descontrolado. Esse gasta tudo que ele pode. Se ele tiver crédito, ele vai gastar o crédito. Você tem o desligado, que não liga para dinheiro. E aí você entra depois na parte do pessoal que liga mais para dinheiro. A Malu era poupadora. A Malu era mão de vaca. Ela sabia que não podia gastar tudo que ela ganhava e sempre sobrava alguma coisa, mas não sabia o que fazer com isso. E eu era um financista. Eu sabia o que fazer com isso. Então a gente casou aqui um poupador com um financista e deu super certo. E aí, dentro desses perfis, vocês são o quê? Você com certeza é um financista. Obviamente. Não, se for assim, Mas você sabe que eu nunca tive muito o perfil do investidor disciplinado, assim. Eu sempre fui um cara mais um empreendedor mesmo, assim, sabe? E esse desbravador da coisa e tal. E com os gastos, eu sempre fui até que relativamente desorganizado. Nunca fui tão organizado nos gastos. O que... Você era um financista gastador, digamos assim. Gente, socorro, para tudo. Okay.
Não achou? Ah, não. Não acredito. O cara achou o vídeo. Vai bombar agora seu vídeo. Não dá pra gente Putz, colocar essa imagem ao vivo, né? Não Oculta dá, o vídeo. Gente, pelo amor de Deus. Tá maravilhoso. Cosplay do Nossa, cara. Dá pra dar o zoom? Não dá pra dar o zoom. Olha né? isso. Ah, talvez aqui. Meu Deus do céu. Ai, que lindo. Olha. Olha só. Vamos ver se, de repente, dá um close aqui em mim. Não, que você eu tô aqui do lado. Você aproveita já porque vai Lápis deletar esse de olho. vídeo agora. Eu aumento a luz aqui, ó. Meu Deus do céu. Cara, mano, olha De isso. camisa. Olha minha camisa. Tá tranquilo. Se vocês quiserem dar... Meu Não, os Deus. meninos Eu acho que eles vão estão colocar arrumando. na tela. Eles vão colocar. a gente Você vai vai ficar, você tá velho na internet, já passou por várias fases, assim, né, cara? Sim, aí É. voltando, desculpa. Daqui Tá. a pouco ele mete... Deixa a equipe trabalhar. Deu? Ah, conseguiu? Foi? Ai, meu Deus do céu, pronto. Maravilha. Olha os caras aqui, ó. Nossa, cara. Pensa ao vivo, gente. Que engraçado. Táxi Uber. Aqui era o título do vídeo. Bizarro, né? Ai, meu Deus do céu, cara. Táxi Uber, o Thiago Jack Aí, ó, Sparrow. os caras botaram mesmo na tela, velho. Ai, Meu Deus do gente, tá céu, muito cara. Que bizarro, olha isso, cara. No meio, na meiuca. Mano, Não, mas veja, cosplay do Jack Sparrow. Então, né? Sei quer lá. dizer, Nossa, mano. Thiago quase que entrou pro nicho da Boca Rosa. quase, Maquiagem. quase. Foi por Quase, cara. Mas você Nossa, é um esse dia foi empreendedor, muito cara, engraçado. continuando É. na história. É, Esse era eu mais o sou- seu perfil. Um empreendedor que curte uma maquiagem no olho e que era meio descontrolado com a grana. A K, como que você se intitula, amor? Naquela época eu era completamente descontrolada. Em Jura, tudo? cara? O dinheiro, ele passava na minha conta, assim, escorregava de tobogã, assim, sabe? Meu salário. É verdade. Era- Mas você acha que era porque você ganhava pouco ou porque de fato era assim? Não, eu ganhava 3 mil reais naquela época. E eu gastava muito mais do que... Só que assim, eu pagava minha faculdade, aí eu tinha que colocar 10 reais por semana. Não, mentira, eu não colocava 10 reais por semana de gasolina. Nossa, Mentira. é verdade. Mas Naquela aí época eu a gente tinha põe de que- pouquinho em pouquinho, É. né? Então, enfim, o carro quebrava, aí tinha que mandar arrumar, sabe assim? É Então verdade. eu gastava muito mais pagando contas do que gastando efetivamente comigo, sabe? E aí você acha que você aprendeu um pouco da mentalidade nos vídeos do Thiago? Porque eu imagino que você ouviu ele falar Sim, muito sobre muito, isso, muito. né? Foram quase 2 anos, né? A gente Gravando. editando e tudo. Aprendi muito com ele. Antes até dele fazer os vídeos, né? Ele já ensinava bastante, assim. Aí eu fui aprendendo, a única coisa que eu me arrependo é de não ter tido a mesma cabeça, sabe? Assim, antes. Como assim? Quando eu ganhava pouco, eu ganhava lá um salário consideravelmente baixo. 3 mil era até bom, né? Mas tinha bastante mas conta da como eu família. trabalhava com atendimento ao cliente, eu tinha que estar sempre com o cabelo feito, com a unha feita, com roupa legal, sabe? Então tinha um gasto também nesse sentido. Inclusive, teve um caso muito engraçado, entre aspas, que foi a minha vingança, mas eu não me vinguei. Eu fui uma vez no... Eu era quebrada, né? Tinha meu salário lá, pagava minhas contas, mas não tinha grana sobrando. Aí eu tive um problema com a minha conta, que na época era... Pode falar o nome do banco? Claro. Mas eu vou falar mal do banco. Não, Não mas tem problema, manda é que ver. a gente Itaú. mete pau em todo mundo mesmo. Eu tinha conta no Itaú. E aí eu tive um problema lá que eles bloquearam a minha conta. Era alguma coisa relacionada com o CPF, eu não lembro direito o que era. Eu sei que eu resolvi e a minha conta continuou bloqueada. Eu não conseguia receber e não conseguia sacar dinheiro da minha conta. E aí eu fui lá para resolver. E como eu tava naquela fase que eu tinha que trabalhar bonita, arrumada e tal... Quando eu cheguei, eu fui super bem atendida, sabe? Pela gerente. Aí Tava ela... na estica. verdade. Fui super bem atendida. Quando ela sentou lá, que ela viu que eu era uma assalariada, quebrada, falida, cara, ela me tratou muito mal. Aí ela me passou pra outra pessoa, que me passou pra outra pessoa. E eu fiquei tão revoltada aquele dia. E aquele dia eu lembro que eu falei, cara, um dia eu vou ser tão rica que eu vou esfregar uns milhões na cara do Itaú. Veja Sério, bem que aquele existem dia motivações eu e me motivações. senti, Essa é a melhor que existe. Cara, É aquele uma dia eu outra me dica. senti bem mal. Assim, Nada motiva mais do que a raiva. A raiva você vai correr atrás das coisas. Mas quanto a essa questão, por exemplo, eu não sei se você era descontrolada, porque o pessoal sempre pergunta se é difícil administrar muito patrimônio. Eu acho que não. Acho que o difícil é administrar pouco. com Porque quando certeza. você ganha
pouco, ainda mais em São Paulo, que é uma cidade muito cara e tem essas despesas, porque você vai trabalhar com investimento. Como é que você vai fazer o cara investir com você se você não está bem apresentado, se a pessoa que vai abrir o cadastro não está bem apresentada? A aparência importa nesse tipo de coisa. Até você deu o exemplo da gerente do Itaú. Ela te viu toda bonita e falou, deve ter dinheiro. Olhou a conta e falou, não tem. Não só não tem. Mas você passou a primeira aparência para ela. Mas, além disso do perfil, quando é que começou a ter dinheiro mesmo? Que vocês começaram quebrados. Ambos não tinham dinheiro, e aí ficaram juntos e foram construindo. Quando que vocês viram, caramba, mudou de patamar, passamos daquela realidade de escassez para uma realidade onde já existe, né, abundância, o dinheiro não é mais um problema, ele passou a ser agora, até em vez de uma preocupação, uma fonte de recursos para gerar prazer, né, para que a gente possa fazer essas coisas. Qual que é a sua resposta para isso? Olha, voltando um pouquinho só no perfil, eu acho que eu tenho um pouco, que eu falei que eu sou a descontrolada, mas descontrolada / desligada, assim, um pouco pro dinheiro. Não ligava muito. Pode ser. E aí, quando a gente começou a ganhar dinheiro, talvez até por esse meu lado, assim, de não ser muito ligada na grana, assim, pra mim não mudou nada, sabe? A gente tinha, quando chegou lá no primeiro milhão, as pessoas têm a ilusão de, quando chegar no primeiro milhão, a vida vai mudar, tudo vai mudar. Gente, não muda nada, absolutamente nada. Continua a mesma coisa. Igual, tanto é que a gente igual. continuou morando no mesmo apartamento, a gente não tinha carro, a gente não comprou carro, a gente comprou recentemente por segurança. E essa é uma das coisas que o dinheiro compra, né? Compra segurança. E a gente manteve o nosso padrão durante muitos e muitos anos, assim, nosso padrão inicial, sabe? A gente a gente morava num apartamento que tinha 37 metros quadrados, né, Ti? Inclusive, foi a fase mais feliz, assim, né, acho, da gente aproveitar a vida, não o dinheiro, aproveitar com amigos próximos, assim, sabe? De curtir bastante. Aí depois a gente mudou para um outro apartamento um pouco maior, o dobro. O primeiro AP que a gente morava, ele era um AP de 37 metros. Era um estúdio, um APzinho. Aí quando a gente já era milionário, aí a gente mudou para um apartamento de 80 metros. 80 metros. E também era Que era aquele A gente que... foi nesse. Isso, aquele que vocês foram. Alugado e tudo mais. Só que assim, eu fiz um puta negócio naquele apartamento, porque Eu lembro que vocês pagavam muito pouco. Aí a gente, meu Deus, Thiago, como você paga E eu tão que pouco? achava os apartamentos. Cara, lembra? A gente Eu lembro olhou... quando vocês pagavam até hoje. Eu também, lembro porque eu sofria demais. A gente olhou um apartamento, quando a gente chegou em São Paulo, a gente ia fazer um teste, né? Porque a gente tinha acumulado um patrimônio, era mais ou menos 880 mil, juros altos na época, então era um patamar onde aquilo que estava investido me dava mais como rendimentos do que eu ganhava no Exército. Eu saí para acompanhar a Malu, para ser inicialmente até o que você fazia pro Thiago. Eu era o cara que gravava... 12 horas, durou 12 horas esse projeto. Foi o tempo dele dormir, ele tava dormindo. Aí ele acordou e depois eu no outro quis dia, já iniciar era o meu também. Mas esse era o plano. E no plano, a gente não tinha dinheiro para viver de renda em São Paulo. Era para viver de renda numa cidade com custo mais baixo. Eu falei para Malu, vamos tentar. Vamos ver quanto é que é o aluguel em São Paulo, a gente fica um ano lá, se der certo a gente permanece, se não a gente vai para uma outra cidade, Taubaté, que era o plano inicial. E aí viemos, a gente foi olhar apartamento. E a gente olhou o prédio que vocês moravam. A gente sabia que vocês moravam lá na época. Só que era mais caro. Só que era mais caro. Só que muito mais caro do que vocês pagavam. Aí quando vocês falaram o valor que vocês pagavam, eu falei, pô, o Thiago ele conseguiu morar porque ele negociou um valor muito abaixo. Eu falei, putz, a gente devia ter falado com a Camila. A Carla é boa negociadora imobiliária, cara. Rapaz, safado. Mas olha, outra coisa, né, que eu percebo nesses casais todos que vão vir aqui, ou de histórias de amigos que contam e que vêm de baixo, é exatamente isso. É uma galera que conquista bastante coisa, mas demora para aumentar o padrão de vida. Então, eu e o Bruno foi assim, vocês dois também foi assim, né? Então, segura muito, porque hoje em dia mais ainda deveria ser assim, porque 1 milhão não é tanta coisa mais, né? Naquela época era muito mais, porque a inflação comeu o poder do dinheiro. Então, eu acho que esse é se eu tivesse que dar uma dica para a galera que está começando, seria mais ou menos isso. Mantém os custos baixos, mantém os gastos baixos. Os custos? Os custos baixos, porque isso vai ajudar você a acumular mais patrimônio e, de fato, ter uma estabilidade mais no longo prazo. Se for olhar agora, qualquer imóvel pequeno, esses estúdios, né? Que é um nome gourmet para uma kitnet, como o pessoal chama no Rio de Janeiro. Você pega nesses bairros centrais de São Paulo, Itaim, Vila Nova Conceição, é tudo mais de 1 milhão. E são 30, 40 metros quadrados, pô. Você até falou, foi uma fase que a gente era muito próximo dos amigos. Nosso primeiro apartamento tinha 20 e poucos metros. Era um do Exército e falando mal de um outro banco para equilibrar as coisas aqui. O Bradesco, ele fez uma obra embaixo do prédio, tirou uma pilastra, o prédio começou a cair.
Nossa. Mas era um apartamento de 20 metros. A gente tem uma foto nesse apartamento que foi a família da Malu, prima, tio. E o apartamento era um cômodo só. Aí todo mundo dormindo no chão. Era realmente muito próximo, não tinha espaço. Não tinha espaço. Ficava muito próximo dos amigos. Tava de colchão, né? Na verdade era edredom, porque não tinha colchão. Aí botamos edredom, o pessoal dormiu no chão e não tinha onde andar. Muito louco. E também foi uma fase muito boa, assim, da nossa vida, né? Dá até saudade, que era muito melhor lá atrás do que hoje, esse nosso relacionamento. Mas... Hoje em dia a gente tem uma casa com várias aulas, né, amor? Que é pra gente não brigar. A gente divide, eu fico na ala sul, ela na ala norte, e o Aras é uma área comum. Os cavalos, os dois têm um acesso. Mas o que era interessante nessa época é que o pessoal pergunta, o dinheiro tornou vocês mais felizes? E a gente sempre foi feliz. E pelo que vocês sempre contam... foi. Não foi o dinheiro que... Agora tem dinheiro e ficamos felizes. Agora que a gente consegue fazer as coisas. A gente era feliz enquanto morava lá em Realengo, mesmo com a rua alagando, e eu carregando ela no braço, e a gente tava rindo depois. Durante ela ficar meio brava. Mas depois a gente ficava rindo daquilo e virou história pra contar. Então, não é que o dinheiro vai trazer felicidade, né? Ele vai amplificar aquilo que já existe. Tem que ser feliz antes, no final das contas. A gente estava falando sobre isso recentemente, porque eu tava lendo um livro, A Conquista da Felicidade, do Bertrand Russell, e ele fala justamente sobre isso, sobre até onde o dinheiro traz felicidade, né? E ele chegou à conclusão de que ele tem um teto ali. Um teto. E depois daquilo ele não traz mais felicidade. Então as pessoas às vezes... né, acham que ganhando muito dinheiro elas vão ser super felizes, mas o que a gente mais vê são pessoas muito ricas, com muitos problemas psicológicos, conflitos internos e etc. Cara, porque realmente tem um teto. A gente viajou esse final de semana, né? E aí no carro, 3 horas e meia dirigindo, e a Cá me contou o livro inteiro. Né, do Bertrand lá, e o livro inteiro e tal, o nome do livro, A Conquista da Felicidade. Foi, o que ele fala? A conquista por quê? Porque ele fala que a felicidade a gente não busca, a gente conquista. Olha que... Felicidade de conquista. Né? E aí ela contando todo o livro e tudo mais, e a gente começou num debate. Foi um debate incrível, assim, porque quando você fala, mas o dinheiro como felicidade, mas vocês já eram felizes antes, vocês já eram felizes antes, não sei o que lá e tal. Cara, é muito louco isso, porque depende do que é felicidade, de verdade. Se eu fosse definir o que era felicidade antes, a minha resposta seria muito diferente do que ela vai ser hoje. Então, veja só, antes a gente não podia comprar prazeres. A gente não podia comprar os prazeres que a gente compra hoje. E muita gente confunde a felicidade com prazer. Tá? E a pessoa que confunde a felicidade com prazer nunca vai ser feliz. É isso que o dinheiro vai te ajudar. O dinheiro vai te ajudar a comprar prazer. Né? Então, qualquer coisa vai te gerar prazer e a gente vai achar que é felicidade. Então, poxa, viajar é prazer. Comer é prazer. Né? Qualquer roupa é prazer. Isso não é felicidade. E aí, o que eu comecei a entender? Eu comecei a entender que tudo que é prazer é carnal. E aí é uma coisa particular, tá? E tudo que é felicidade é espiritual. Então a felicidade, ela é algo muito maior. Ela é aquilo que não acaba, é algo que é eterno. Então tudo que é do espírito te traz felicidade. Né? Tudo que é da carne só vai te trazer prazer. Qual que é o problema de você alimentar o prazer achando que isso aqui é felicidade? O problema é que se você ama o prazer, ele nunca vai ter fim. Então, por exemplo, quem ama o dinheiro nunca vai ter o suficiente. Né? Então, comida. Cara, eu contei hoje de manhã isso daí. Quando eu era mais novo, eu e minha prima, a gente fazia campeonato de comer pão na chapa na Praia Grande. Cara, eu te falei isso já? Falou. A gente comia... Você vê, né? O que é o pão na chapa. Pão na chapa, cara. Baratinho. Olha só. A gente comia tipo 7 pães na chapa. Inteiros, assim, sabe? Com requeijão. O almoço era batata, a gente comia quilos de batata. Então, assim, obviamente que a gente levou para outro caminho isso daqui, mas o prazer faz isso. É igual a pessoa, cara, que começa a ver pornografia. E aí começa de um jeito, de repente, quando ela vê, ela tá, cara, vendo um nível muito profundo de pornografia. Né? É igual assim, a pessoa que ela... Até quem vai pra balada, pra... Quem vai pra balada, você vai lá, você quer um flerte, drogas, isso. começa... Dá prazer. Tudo que é pecado dá prazer. Só que te traz um prazer hoje. Né? Então tudo que te machuca no futuro vai te trazer prazer hoje. Porque senão não faria nenhum sentido você ser um besta que vai se machucar hoje e amanhã. Né? E é por isso que você realiza esse tipo de coisa. A gratificação é imediata. São hábitos que trazem gratificação quase que imediata. Exatamente. Por isso que a gente precisa tomar cuidado com aonde a gente deposita o que a gente ama de verdade. Né? Só que o dinheiro, olha que interessante, por mais que o dinheiro não me traga felicidade, ele fez parte do meu caminho para encontrar a felicidade. Porque hoje eu sou feliz. Se eu fosse pensar no que eu era antes, na definição que eu tenho hoje, eu não era feliz.
Eu era alegre, eu me divertia. Pô, eu ia cá, a gente se divertia e tal, mas eu não era feliz, porque eu não tinha encontrado o que eu encontrei hoje. Então eu precisei ter dinheiro para poder, na pirâmide de Maslow, resolver tudo que eram meus problemas de base. Então, segurança. Cara, a gente não sentia seguro, lembra, amor? A gente pegava um ônibus, a gente pegava o Terminal Jardim Ângela. E o Terminal Jardim Ângela era muito tenso. Primeiro que não dava pra entrar no ônibus direito. Quando entrava, cara, era uma baixaria o ônibus. E aí, cara, a gente descia, tinha que andar 2 km quase, atravessar um estacionamento do Extra, e lá a gente foi assaltado, quase foi assaltado, fugiu de assaltante. Cara, era bizarro. E a gente tinha, como eu trabalhava metendo muito... pau em mais um estabelecimento aqui, no lugar onde tinha os assaltos, entende? Não, cara, é bizarro. Então, assim, a gente vivia com medo, cara. A gente vivia na Zona Sul e a gente era muito inseguro lá, via vídeo de um monte de coisa. Um dia na frente do nosso escritório na Paulista, você lembra, amor? A gente lá, de repente, uma pessoa caída tinha tomado um tiro, cara. Caramba. Então, assim, era muito louco. Então, eu não vivia seguro. Não dá pra você ser completamente... Você precisa da segurança. Então, a gente passou por isso. Hoje a gente se sente seguro. A gente usa carro blindado, né? A gente tem dinheiro, tem segurança. Pô, nossa casa é segura, o escritório é seguro. Tudo é seguro. Então, a gente não se preocupa com isso. Comida, a gente não precisa se preocupar com isso, né? Então, tem tantas coisas que não precisa se preocupar. Família. Cara, às vezes dói muito você não conseguir ajudar a família. Pô, nossa família hoje a gente consegue ajudar completamente. Então, a gente passou por tantas coisas que depois de tudo isso, que é o que eu acreditava que seria felicidade, eu encontrei outra coisa e falei, caraca, entendi agora. É isso que eu preciso buscar, é isso que vai me trazer felicidade. E tudo isso foi importante para eu chegar nesse caminho. Então, no meu caso, o dinheiro, ele comprou felicidade, mas como um caminho... Um facilitador. Entendeu? Para eu poder chegar lá. Então, bom, eu acho que talvez nessa definição eu não fui sempre feliz. Mas eu sempre fui uma pessoa alegre, automotivada, a gente sempre se deu bem, fez várias coisas juntos, entendeu? É que hoje você é mais feliz do que naquela época também, né? Então, você até poderia ser feliz, mas como hoje é maior... Você vê, aquilo não era felicidade verdadeira. É que a felicidade, ela tá associada a um propósito, né? Pelo menos é o que ele fala. Não, eu acredito nisso que você falou. Na verdade, fiz várias anotações aqui de coisas que eu achei interessantes falar. O primeiro disso, de que prazer é diferente de felicidade, eu lembrei daquele romance do Oscar Wilde, que é o Retrato de Dorian Gray, que é sobre um jovem, né? Ele vai para a cidade, ele é um jovem ingênuo, e ele vai começando a se envolver numa vida de prazeres... E tem uma hora que ele faz um acordo sem saber, onde praticamente ele vende a alma dele. E aí tem um retrato dele, ele para de envelhecer e quem envelhece é o retrato. E ele não vê aquilo na carne dele, então ele vai indo pra festa, vai usando droga, vai abusando do sexo, né? E a pintura vai ficando podre. E ele continua daquele jeito. Mas se felicidade é igual a prazer, ele vem e passa, né? Ele é temporário. É um pico. Então tua busca nunca vai acabar. Esse é o ponto. Vai ficar o tempo todo atrás de mais prazer. E o Bertrand Russell é um autor que eu gosto pra caramba. Assim. Eu vejo que a gente lê muitos autores parecidos, Camila. Eu fico com as postagens lá falando do Nietzsche, do Russell. O Bertrand Russell tem uma ideia muito interessante. Ele era um cara que ele foi um dos últimos filósofos a dar contribuições importantes tanto para a filosofia quanto para a matemática. Ele era brilhante. E tem uma história dele em sala de aula que ele disse que nada é mais perigoso do que uma pessoa inteligente munida de uma premissa errada. Porque esse cara, se ele for inteligente mesmo, partindo da premissa errada, vai te convencer de qualquer coisa. Então o cara pode te convencer de que, por exemplo, prazer é igual a felicidade. Porque ele é muito inteligente. Se ele for persuasivo, se ele for carismático, mais ainda, né? É o poder dele. Que faz isso. E aí um aluno falou pra ele, bom, professor, você é muito inteligente. Então se, partindo da premissa errada, você consegue convencer os outros de qualquer coisa, convença aqui a turma agora de que você e o Papa são a mesma pessoa. Aí dizem que o Bertrand Russell ele parou um tempo, olhou pro quadro, ficou pensativo. Aí foi escrever no quadro assim, premissa errada. 1 é igual a 0. Todo mundo sabe que 1 é igual a 1. Tem como 1 ser igual a 0. Ele falou, partindo dessa premissa, eu vou somar mais 1 de cada lado da equação. Vai ficar 2 é igual a 1. Ele disse, nesse conjunto aqui de 2 está Bertrand Russell e o Papa. E, se 2 é igual a 1, Bertrand Russell e o Papa são a mesma pessoa. E todo mundo aplaudiu ele pra caramba. Gênio. Porque ele era um cara, era uma sumidade de fato. Mas isso é só uma curiosidade. Eu já tinha Voltando à questão da felicidade, o Daniel Kahneman também tem um estudo sobre felicidade e dinheiro. Que ele vê justamente isso que você falou, que o Bertrand Russell falou nesse livro que você disse. Ele dizia que dinheiro é igual a mais felicidade no começo. Porque é difícil ser feliz se você não tem segurança, se você está passando fome, ou pior, se as pessoas que você ama estão passando fome. Então, no começo, mais $1, ele fez em dólar, era igual a mais felicidade. Até mais ou menos um teto. E na época do estudo dele, vai mudar de acordo com a inflação, de acordo com onde o pessoal vive, né, poder de compra. Mas para a realidade que ele estava vendo, esse mais ou menos teto era $75 mil por ano.
Depois disso, ele falava que cada dólar a mais gerava ganhos, mas eram ganhos cada vez menores, o que os economistas chamam de ganhos marginais decrescentes. Então ficava uma curva assim, mais dinheiro, mais felicidade, até uma hora que ficava plana. E aí muita gente até se questiona se depois de um tempo até não cai, né? É tanto dinheiro que gera problemas que o cara não gostaria de ter, por exemplo. Sim. Não, dando um exemplo bem fácil e prático. Por exemplo, quando você compra alguma coisa que você desejava muito, você não tinha dinheiro antes para comprar. E aí, sei lá, no caso do Thiago, que eu sei que ele gosta lá dos jogos. Aí você, putz, é a primeira vez que você finalmente conquista e consegue comprar. Aí chega na sua casa e fala, caramba! Aí você mostra, aí você fala, nossa, demais! Aí você compra outro. Nossa, muito legal! Aí você compra outro. Legal. Aí você compra outro, já é comum. E depois, se você não consegue comprar, você fala, putz, eu tinha aquilo, eu conseguia comprar sempre. E agora eu nem consigo comprar. Então já não é mais uma... Ele deixa de ser uma conquista e passa a ser uma necessidade. Então meio que não tem aquele prazer de chegar. E se você não tiver, ainda causa a dor de não ter. É que, sabe, a gente estava refletindo até nessa mesma viagem sobre o que traz o prazer, né? O prazer de verdade. E o prazer de verdade, ele não vem do dinheiro em si. Ele vem do desfrute do trabalho. Desfrute do trabalho. Ou seja, imagina assim, ó. Você tem na empresa alguém, por exemplo, que ganha muita grana e a pessoa começa a ver que ela perdeu sentido no que ela está fazendo. Cara, então ela já não consegue mais desfrutar disso, ela se sente inútil. Então, mesmo ganhando um salário, muitas vezes a pessoa sai, ela se demite. Uma pessoa que ela se aposentou e com grana, ela muitas vezes se sente inútil. Então, ela não está desfrutando mais do trabalho que ela está gerando. Ela tem um patrimônio. Então, pega um casal onde uma pessoa ela não contribuiu. E ela se sente inútil, mesmo tendo tudo que ela gostaria de comprar, né? Porque a pessoa não desfruta do trabalho dela. Então, o ponto é exatamente... Cara, assim, se tudo começa a ficar muito fácil e você já começa a não desfrutar do seu trabalho, você perde o sentido no prazer. Então, quando a gente olha para nossa casa, pô, a gente postou o vídeo lá, uma casa legal e tal. E quando a gente olhou para casa, a gente falou o seguinte, cara, o que compra essa casa é o dinheiro. Mas o que compra o dinheiro é o nosso trabalho. Então, na verdade, onde está a origem disso? No nosso trabalho. Então, desfrutar do que o nosso trabalho gera, independente do quão relevante ele é o que vai nos trazer esse prazer verdadeiro. Entendeu? E então, assim, essa reflexão foi importante para mim. Então, pô, não é eu ter dinheiro para comprar tudo, é eu desfrutar do que eu estou de fato plantando. Isso é o que me dá prazer, né? Independente do que eu for comprar. Eu também acho isso. É difícil viver, né? Se a gente for parar para analisar. Porque isso que a Malu estava falando de, você quer, aí quando você tem, você já não quer mais. Aí entra na questão daquilo que a gente estava conversando aquele dia, no amor platônico, de eros, filia e o ágape, né? Que é, o platônico é quando você quer e não tem, quer dizer, você quer, aí você tem e você deixa de desejar. Né? Aí o filia é mais baseado no Aristóteles, que é aquele que você é mais grato pela vida, mais grato pelo que você tem. E o ágape, é ágape o nome? É ágape, né? É o de Jesus, que eu achei surreal. Eu falei, nossa, realmente era um grande poeta, Jesus. É aquele de você amar tudo e todos acima de qualquer coisa, sabe? Aí a gente fica sempre nesse amor platônico de desejar algo, aí a gente conquista aquilo, aí a gente já não quer mais, já não tem mais o mesmo efeito, sabe? Então, tem que ter meio que um equilíbrio aí sei lá, na escolha, na sensação de tudo, para você não se perder, né? Porque senão, se você tem muito dinheiro, começa a comprar tudo, e aí, de repente, você percebe que você tem esse poder, né? Porque o dinheiro traz essa facilidade, e aí você começa a perder o prazer nessas coisas simples e fáceis para quem tem dinheiro de conseguir. Aí a gente entra numa pira, né? Entra numa neura onde vai buscar esses subterfúgios do tipo ir pra balada, álcool, droga e etc. Então, viver é muito difícil, né? Devia ter uma faculdade ensinando a viver, assim. Não, mas eu ia dizer... Se for pegar o Sêneca, ele falava que viver significa lutar. Se tá muito fácil, tem algo de estranho. Pode esperar que daqui a pouco, o Jordan Peterson fala isso também, o teu que onde o sofrimento vai vir, porque todo mundo aqui é humano, né? Sim. E assim a gente percebe que o dinheiro não é a solução a todos esses... Não. Não, eu ia dizer, eu sei, mas... Enfim, a gente ia começar a falar sobre o fato... Porque aqui a gente está falando de dinheiro, né, também. De como a gente conseguiu conquistar, crescer juntos. E no fim, eu acho que é sempre essa conclusão que a gente vai chegar. De que o dinheiro não vai resolver os seus problemas. Ele é um facilitador. Então, você tem problemas, provavelmente muitos deles serão resolvidos. Outros, você vai precisar
que o trabalho, que os seus sentimentos estejam bem resolvidos. Não, sim. Mas entrando sobre dinheiro ainda, sim. Até porque é uma coisa que o pessoal pergunta muito para todo casal de sucesso, que enriqueceu junto. Eu gostaria de saber como era a divisão do dinheiro lá atrás, quando vocês tinham muito pouco, e como que é hoje, que vocês têm bastante. A divisão, você diz do como a gente cuida do nosso dinheiro? Isso. Se vocês dividiam os gastos no começo, se vocês encaram como Se é era dinheiro tudo de um, junto. se é de outro, se sempre foi tudo junto, se não foi. Como é que foi essa transformação ao longo do tempo? Tá. A gente sempre considerou, a gente empreendeu junto, basicamente, né? A gente empreendeu junto, a gente foi dividindo nossos caminhos, né? Mas a gente acredita também que, o dinheiro ou a falta dele nunca pode ser um fator decisivo para continuar junto ou separar. Porque tem casal que às vezes pensa assim, eu não posso separar porque senão eu vou perder a regalia que eu tenho, né? E no nosso caso a gente não quer que isso aconteça. A gente quer que a pessoa, se um dia a gente mudar de opinião, né? A gente quer que a gente tenha o poder de escolha e que o dinheiro não seja um limitante, né? Por isso, a gente tem contas, digamos, onde a gente gasta junto. Então, sei lá, os gastos da casa, etc. A gente tem gasto junto, mas a gente também tem os nossos interesses individuais, onde cada um gasta o seu dinheiro. E os investimentos também, né? E os investimentos. Então, Vocês assim, dividem os investimentos também? a gente divide. Eu gosto de ter uma parte pra eu, sabe assim? Isso. Fazer o que você quiser. Ela tem uma parte dela, eu Tem. tenho uma parte também. Então, assim, a gente, ambos hoje, se a gente quisesse parar de trabalhar, qualquer um dos dois a gente poderia. Então, o que é o bacana disso? O bacana é que o dinheiro não é uma coisa que nos obriga a ficar junto ou cria qualquer tipo de situação de refém um com o outro. Né? Então, a gente ambos temos dinheiros, né? Dinheiros. Ambos temos dinheiros, né? Somos livres, digamos assim, né? É que isso, a gente teve muita sorte, né? Porque a gente sempre teve esse acordo em relação ao dinheiro, mas não é o comum, né, entre os casais. Por exemplo, eu confio plenamente no Ti, ele confia plenamente em mim, Sim, sabe? é Então, igual a gente também. Então, a gente não tem essa. Por exemplo, quando a gente comprou a casa, né, tava no nome do Ti. Aí teve um dia a gente fez um aniversário de casamento, aniversário de namoro. Foi, sei lá, em dezembro, em algum comemoraram dezembro. uma data juntos. Comemoraram. Aí ele me deu uma chavinha aqui, ó, uma chavinha, mó bonitinho, e me deu o contrato da casa pra colocar no meu nome, sabe? E tipo assim, é a sua casa. Então... E eu não assinei. Sabe assim, porque eu confio plenamente nele, então eu não tenho por que fazer isso. Você não sabe? assinou? Não, você não sabia? Pode perguntar pro Johnny. Bom, então, né? Agora que você me avisou, né? Saia da minha casa. Não, mas aí você porque pode a gente não tem isso, sabe? É muito natural pra gente, sabe? Essa relação. Por exemplo, mesmo se tivesse... se fosse tudo 100% separado... Eu nunca brigaria por dinheiro, mas isso é uma coisa minha, sabe? Assim, de brigar, é uma coisa minha. Eu não me desgastaria por grana, nesse sentido, de brigar, sabe? A briga em si não... A gente vai distribuindo também, né, amor? Tipo assim, a gente compra um apartamento, bota isso aqui no nome da casa. Compra isso daqui, bota isso aqui no nome, não sei o que lá. Então, investimento, bota no nome dela, no meu, não sei o que lá e tal. Então, a gente vai separando, até porque... As pessoas, elas acham... também, né? Só que é mais para proteção como é aquele A negócio bucha é prefeito de imposto de renda na hora de poder vender o imóvel, porque a gente toda hora tem um imóvel que a gente está comprando e vendendo por conta da minha irmã que faz leilão de imóvel. Então, ela fica vendo. Esse aqui fica no teu nome, porque a gente acabou de usar o limite para Malu. Esse aqui fica no teu... Mas pensando em dinheiro nosso, de investimento, tem no CPF da Malu uma parte, tem no meu CPF. Mas a gente trata tudo como uma coisa só e a Malu deixa tudo na minha mão. O ponto é só que tem algumas seguranças jurídicas, né? De a gente realmente separar isso daí, né? Então, poxa, se um dia, por exemplo, der problema com um de nós, cara, o outro poderia se ferrar junto, entendeu? E então também é mais um benefício de você manter isso daqui nos seus próprios nomes e etc, né? Então, um pouco assim. Mas, enfim, cara, dinheiro pra gente né? A gente teve sorte como o Bruno disse, isso hoje não é vocês problema. têm bastante dinheiro, então, no final das contas, não tem essa divisão. Eu e o Bruno, a gente também não tem essa, você pode gastar tanto, e até porque vocês devem ser muito conscientes hoje quanto a gastos. Mesmo que não fosse, é tão abundante que não é uma coisa que a gente precisa ver,
gastou tanto, faltou, né, em outro lado. Se bem que, né, recentemente, né, Perini, tá difícil pra nós, né? É que vocês não estão ganhando nada, né? Tá difícil pra nós, né, Perini? Que sustentar a casa sozinho. Tá difícil pra nós, Perini. Tá difícil. O Bruno ficou até vermelho. Eu falo pra maluco, eu sou só um marido troféu hoje em dia, porque o dinheiro mesmo é do primo. Como a minha sogra sempre fala, o dinheiro é do primo. Não, mas esses dias, eu não sei se você viu, Ti, a gente colocou um Reels. Foi Reels? Eu vi, mas vocês estão demais. Foi um Reels. Aí eu pus assim, ó, nosso, não do primo, nosso. O Thiago fez um comentário. Foi uns stories, né? Não sei se foi Reels. Foi um Reels. Porque a gente teve uma festa, né, de um ano do podcast. E aí eu contando pra minha mãe. Aí eu falei, quanto a gente gastou naquele salão de festa pra festa e tal? Aí falamos o preço, a minha mãe, nossa, e vocês que pagaram? Daí eu falei, não, foi o primo. Foi o primo. Aí ela, pelo menos isso. Sim, né? Ela falou pelo menos isso. Mas eu acho que hoje até é a coisa que é menos interessante assim de saber do dinheiro atual. Porque hoje o dinheiro não é um problema, é muito. Tá, tem um pouco no nome de um pouco no nome do outro, cada um tem uma conta pra gastar separado, tem uma conta junto. Mas como era lá atrás? Também era mais ou menos assim? Separado mais junto? Cara, na verdade, assim, é como a K dava o suporte ao primo, né? O dinheiro entrava na minha conta. Sempre, né? Sempre foi assim. E até porque o Itaú demorou pra aceitar a K, né? Nossa, foi Itaú, um negócio. Gente, tá dito. Nunca seremos patrocinados. A gente precisou ficar... Nossa! A gente precisou ficar milionário, na verdade, muito mais do que isso, pra a K poder abrir uma conta no Itaú. Sacanagem. Eu não abri mais no Itaú. Ela falou, foda-se. Eu abri no Inter. Não, é que o Itaú ferrou com tudo, assim, na K. Mas assim, então o dinheiro estava na minha conta, mas a K usa o cartão, tem acesso à conta, tudo isso. Então sempre usamos o meu nome na época. E mais recentemente a gente começou a distribuir isso daqui também, no nome dela. Mas antigamente ficava tudo no meu nome. Junto. Só que, putz, a K ajudava, a K fazia, era uma coisa só, entrava o dinheiro, a gente comemorava junto, a gente gastava junto, era tudo junto. Basicamente, mas era no meu nome na época. Eu não sei se a Ká teve essa dificuldade, mas no início, né, eu não trabalhava, eu não trazia dinheiro físico. Eu sempre gosto de falar isso, eu não trazia dinheiro físico para casa. Então, qual que era a minha forma de contribuir? Era fazendo serviços em casa. Então, eu comecei a empreender na internet, eu não ganhava nenhum real ainda, né, no YouTube, ainda mais que eu falava de low carb, ninguém queria pagar nada, enfim. E eu já contei essa história várias vezes aqui. Mas eu não ganhava dinheiro ainda, era um investimento naquele projeto de estar na internet. Enquanto isso, eu poupava dinheiro da gente gastar. Então, por exemplo, os serviços de casa, eu fazia, né? Todos os serviços. Isso custa dinheiro, então eu agregava, né? Eu mantinha a casa toda organizada e tudo mais. E essa era a minha forma de contribuir com a família, né? Com a nossa família. E o Bruno trazia o dinheiro físico. Mas, mesmo sabendo que aquilo era importante, que aquilo custava dinheiro, que eu estava contribuindo, eu me sentia mal de gastar o dinheiro, porque eu sou o quê? Poupadora, né? Então, qual foi a forma que a gente encontrou de fazer com que ficasse fácil, né? Fácil não, que eu ficasse mais confortável. Era como se eu recebesse um salário. Então, o Bruno separava um dinheiro e falava, esse dinheiro aqui você pode gastar tranquilamente, você não precisa... Como você quiser. Como você quiser, você não precisa me dar nenhum tipo de satisfação, não que eu deveria antes, mas enfim, ficou mais fácil. A gente teve esse combinado e aí eu fiquei mais confortável de me sentir, né, poder gastar o dinheiro da forma que eu quisesse. E foi super legal e isso é uma forma legal para quem, né, tem esse tipo de acordo. O dinheiro é todo junto, ou só um traz o dinheiro físico para casa e o outro contribui de outras formas, cuidando dos filhos, etc. Lá nessa época, a Malu falou fácil, depois corrigiu, porque realmente não era fácil, porque eram recursos muito escassos. Então, eu trabalhava, a Malu estava na faculdade quando a gente começou a morar junto. E quando ela formou em ciência soviética, né? E ela viu que dar todo o poder aos sovietes não era uma boa ideia. Ela falou, não quero trabalhar com isso. É ciência política, a Malu. Que eu já fui expulsa de todos os grupos, obviamente. Da faculdade. Bruno... Mas eu já falei, na próxima formatura, na próxima comemoração de mais um ano de formado, vai ser na sede da CUT, vai ser bem legal. Aí eu vou lá, vamos falar com o pessoal. Mas voltando aqui ao assunto, ela fez ciência política e ela viu, cara, no meio da faculdade ela já viu, não quero trabalhar com isso. Tinha amigo dela estagiando com o Eduardo Cunha, né? Foi um cara corrupto, né? Não sei nem como é que tá hoje, se ainda é ou não, né? Depende da justiça. Mas o ponto é que ela se desiludiu com aquilo. E ela falou, o que eu faço agora? Daí eu pensei, olha, amor, já que eu tenho a renda garantida
e aqui não vai crescer muito, porque vai crescer à medida que eu for promovido no exército, demora anos para isso acontecer, é melhor você tentar algo exponencial. Eu já estava lendo o Taleb na época. Então eu sabia que eu, como militar, eu estava no mediocristão, que é o mundo das médias. A minha remuneração não ia subir do nada, eu ia ganhar 100 mil a mais em um ano. Isso não ia acontecer. Já a Malu poderia ir para o extremistão, que era a internet. Então eu falei, você não precisa ganhar dinheiro agora, mas constrói alguma coisa aí que, de repente, com uma audiência, a gente consegue vender algo de R$1.000 para 1.000 pessoas e dar 1 milhão. Então você pode fazer essa parte. Só que para ela ficar confortável, o que a gente fez foi isso. Eu tinha as minhas caixinhas do orçamento, né? Necessidade básica aqui, lazer, não sei o que. Eu separei uma caixinha e falei, tá aqui o dinheiro para você. Era R$1.500 na época, que a Malu tinha para ela gastar como ela quisesse. Era bastante dinheiro. Eu não gastava, quase. Não era bastante dinheiro, mas era dinheiro, né? É. Tem muita gente que deve estar olhando assim, meu Deus, que miséria. Eram anos atrás também, era mais dinheiro do que hoje em dia. Mas o ponto é que a Malu nunca chegou perto de gastar tudo. Ela não gastava. Sério? Porque era a natureza da Malu. Já contei como é que a gente se conheceu, né? Na verdade, não como se conheceu, como eu pedi a Malu em casamento. Não. Já. Cara, foi muito bacana. Foi muito bacana. Foi um churrasco de família. E aí, tava todo mundo em volta de uma piscina. O meu avô, ele toma vitamina C sempre. Ele falou, Bruno, pega a minha vitamina C ali do outro lado. Ele tava do outro lado da piscina. A Malu falou, eu pego. Ela pegou a vitamina C, botou na mão, mergulhou na piscina, atravessou toda, saiu do outro lado e ela tava intacta, a vitamina C. Eu ajoelhei e falei, quer casar comigo? É mentira. Aí todo mundo chorou, assim, foi mó lindo. É mentira, porque... Mas a Malu sempre foi muito poupadora. Quem que veio aqui e acreditou? Acho que foi a Luciana. Não lembro agora. A Luciana ficou assim... É sério isso? Eu falei, não, Vocês Luciana, são é mentira. convincentes, né? Mas sabe uma coisa interessante? O nosso gosto era um gosto muito... Não vou falar que é gosto barato, que é feio, mas é... Cara, a gente gostava de ir popular. Cara, a gente ia no McDonald's. Sim. O nosso programa mais top era ir no McDonald's. Na nossa primeira viagem, que foi uma viagem que custou R$500 a passagem pra Itália, porque tinha acontecido alguma coisa lá no site, aí a gente comprou. É verdade. Aí nós fomos pra Itália, a gente só comia no McDonald's. Cara, a gente comia no McDonald's. Imagina você gastar em euros quando você não tem É dinheiro. verdade. Meu, nosso programa favorito era ir no cinema, cara. Ir no cinema, comer uma pipoquinha e é isso. Então a gente sempre teve gosto por roupas. A Carla tem bom gosto pra roupa, mas ela nunca comprou em marcas caras, etc, né, amor? Sempre foi, achados Agora que ali o e tal. Ti me deu um presente, que é um Celta, mas ele me deu de presente. Um Celta? Que deve valer um pé? Celta, né? Vale um Celta. De pôr no pé? É. Nossa, cara, mas- não dá pra entender esses negócios, hein, mano? Mas ele me deu. Meu Mas é amigo. Mas é uma coisa que investimento. eu falaria assim, meu Deus, eu Qual não que é vou a... comprar Isso qual aqui que é? todos É um dizem. Mas é investimento. Não, a É gente investimento. já Eu conheço de outra Não. forma investimento. Sandália eu não sei se é tanto, né? mas Mas agora, bolsa é. essas bolsas de marcas caras, elas valorizam, cara. Porque é tudo em Bolsa. dólar, e como o dólar valoriza contra o real no longo prazo, o negócio fica mais caro. Não, e se o cara morreu, né, amor? Outro dia a gente foi na Chanel e a Malu queria comprar uma bolsa. E ela tava vendo a bolsa, tudo, ela perguntou se era bonita, eu falei, é bonita, né? Mas era muito cara. Só que a vendedora da Chanel usou um gatilho de escassez comigo muito poderoso. Ela falou, essa bolsa aqui ela é muito boa, não sei o quê, só veio uma pro Brasil. Eu já fiquei assim, Nossa. só uma. Só veio um. Calma, Bruna adora tem isso. mais, só uma. Daí eu pensei, pô, então até que é interessante, né? Porque eu sei que valoriza com o tempo. E aí ela comentando com a gente, ela falou, e o cara que faz essa bolsa, ele morreu. Nossa. Ferrou. Aí a Malu falou, já tá será que querendo fica dar um boa lance? essa bolsa? Daí eu falei, amor, compra. Ela, não, mas não sei o quê, não sei se eu gostei tanto, se vai combinar, que ela é um pouquinho mais colorida. Eu falei, amor, o cara morreu. Só tem essa Vai bolsa. virar uma obra. Rex para Compra, vendas compra. para o marido. Caraca. E tá com a Malu. Quando ela Comprei tiver mesmo. uma foto aí, vai postar Não. a legenda. PS, a bolsa do cara que morreu, vocês comentam. Mas o cara não morreu, esse cara. Não, eu tenho que explicar, na verdade. É o modelo da bolsa. a Malu comprou e depois o cara morreu misteriosamente. Entendeu? Vale a pena explicar esse ponto. Não foi Entendi, isso. Mas entendi. o inventor do modelo da bolsa já morreu. E aí a bolsa foi eternizada e tal. É um clássico da Chanel. Mas assim, ainda não tá pra venda. Em breve eu anuncio, a gente conversa. Entendi, muito bom. Aí vocês podem A dar gente os negocia. lances que vocês quiserem. Só tem essa no Brasil. Fazer isso uma aí. graninha. Mas eu ia perguntar pra Essa é vocês boa. outra coisa. Porque se a gente pega Gatilho da morte. a nossa história aqui, eu e a Malu, a gente mudou muito ao longo do tempo, né? Acho que é natural que isso vá acontecendo. Mas eu namorava uma estudante e me casei com uma desempregada. Nossa. A Malu não tinha emprego na Caraca. época. A Malu não Puxa tinha emprego na época. Não sabia o que queria fazer da vida. Ela tava Vocês descobrindo veem ainda. que era um perfil maravilhoso que eu É, tinha. assim. A gente tinha a mesma coisa, hábito super simples. A Malu, pra se divertir, a gente saía, parava o carro em frente a uma agência bancária, ela ficava lá, vendo saída de onde o pessoal ia, horário que funcionava, por onde entrava o fluxo de dinheiro. Era um hobby simples.
simples. Mas voltando aqui ao ponto sério, eu casei com uma estudante e a Malu casou com um oficial do exército. E olha como é que mudou pra caramba hoje. A Malu tem 3 empresas hoje. Né? E todo o meu dinheiro é do primo hoje em dia. Então, mudou muita coisa. E mesmo assim, a gente conseguiu ficar junto porque as transformações foram acontecendo e hoje eu gosto mais da Malu atual do que da Malu daquela época, da menina, da estudante. E eu acho que ela gosta mais de mim nessa época do que naquela outra, né? Senão não estava mais comigo. Como é que foi para vocês? Porque vocês também se conheceram o ambiente e por mais que já fosse o mercado financeiro, você era um cara começando, batalhando e hoje você é a maior referência aqui no Brasil em termos de educação financeira e uma das maiores do mundo. Na verdade, é um dos maiores do mundo, né? Em ambos os aspectos, porque aqui o Brasil está muito à frente desse movimento. É você e a Natália dividindo esse pódio. E a Camila também cresceu. Também, mudou e acompanhou. Aí o que a gente. Não, o que o Bruno tá perguntando é se vocês, né, ao longo dessa jornada que mudaram tanto, vocês... Como é que foi pra se manter juntos, entendeu? Pra se manter juntos. É uma pergunta que eu recebo bastante, assim, como que eu lido com o status do Ti hoje, né? Toda essa fama que ele tem hoje, né? Essa presença forte na internet. E como eu estava desde que ele era um assessor de investimentos, que era lá pegadorzinho, tinha sempre mulher envolvida, e era meio moleque chama, também, né? Porque ele era um moleque, né? Ele era bem novinho. E... O Thiago até hoje é muito novo, né? Então pensa. Agora ele tá com cara de novo. Ano passado é o cara de velho, né? Barbão gigante e tudo. Mas você tem quanto de idade? 31. 31 anos. 31, É muito novo ainda. 31. Mas eu senti mais na mudança de... Eu vi a transição de um moleque para um homem, sabe? Nesse sentido, eu senti a transição mesmo, assim. No sentido de... princípios e valores, eu vi isso mudando no Ti, eu vi ele dando muita importância para a família, sabe? Importância para o que de fato que eu também jogo importante, né? Mas a mudança, assim, no sentido, quando ele não era ninguém, para se tornar o primo, para mim não teve nenhum impacto. Obviamente que tem o assédio, né? Que dependendo da circunstância... Nunca me incomodei, só em uma ocasião me incomodei. Só em uma, né, Ti? Que foi no jantar, que as meninas ficaram te alugando. A gente estava no meio de jantar e, em vez de elas pedirem a foto ficaram lá alugando, aí eu me incomodei. Mas em nenhuma outra situação. Mas o fato dele ter ficado famoso não me alterou em nada pra mim, mas a transição mesmo de moleque pra homem, sabe? Para um homem de verdade. E é maravilhoso, né? É a evolução, né? Então, essa evolução eu acompanhei bastante. É uma das coisas que eu sempre falo pro Bruno, a gente brinca, né? Que é um bordão que eu uso, eu falo, jovem tem que acabar. E que bom que acaba, né? Que a gente envelhece, que a gente aprende um monte de coisa e que a gente se torna, geralmente, né? No nosso caso, eu acredito que sim, porque desde que eu conheço vocês evoluíram muito. Imagina antes, a gente se conhece há o quê? 3, 4 anos? Acho que já tem 4 anos. Não, mais, Malu. 5 anos, não sei. Mas somos pessoas melhores, né? Mais evoluídas, que têm vontades que vão além do prazer. Então, são coisas muito maiores. A gente tem objetivos maiores agora com o Grupo Primo e tudo mais. Então, é muito legal. Eu acho que envelhecer é uma das coisas mais legais que a gente faz. E é muito bom estar do lado de pessoas que, quando envelhecem, crescem e evoluem como pessoa também. O jovem, ele costuma ser um idiota. Essa é a verdade. E se você é jovem e tá vendo, eu não tô te ofendendo. Daqui a 5 anos você vai ver que eu tô certo. Porque é isso que acontece com a gente no final das contas. O jovem acha que tem todas as respostas, ele mal entendeu as perguntas ainda. E tem uma frase do Albert Camus que eu gosto bastante, que ele diz que aquilo que não é belo aos 20, forte aos 30, rico aos 40 e sábio aos 50, nunca será nem belo, nem forte, nem rico, nem sábio. Bom. Então você tá com 20 e poucos anos... Cara, você não chegou na riqueza, na sabedoria ainda, vai vir com o tempo, né? Então, contente-se ali com o que você sabe e entenda que você não sabe muita coisa ainda que vai vir pelo caminho. Mas e do teu ponto de vista também, Thiago? Porque com todo esse crescimento veio muito assédio. E a Camila tá do seu lado há tanto tempo. Como é que foi essa questão de ver essa mudança desse crescimento pro casal, na sua perspectiva? Cara, eu acho que eu tive uma sorte... que foi a sorte de eu ter entrado na internet, no mundo da fama, com um pouco mais de cabeça. Isso me ajudou muito, nossa, muito.
E porque a maioria, eu conheço muita gente famosa hoje e realmente 90% das pessoas que eu conheço famosas têm depressão ou coisas até piores, assim. Mas a maioria das pessoas famosas que eu conheço, que são muito famosas, também são famosas, assim, meteóricas. Foi quase que da noite pro dia, ou foi muito rápido, ou de repente um dia explodiu, eram muito novas e tal. E por mais que eu seja novo, eu não sou tão novo para a relevância que a gente tem em termos de audiência, sabe? Então vou dizer que eu tenho um pouco mais de maturidade. Também tive uma outra sorte que eu acho que eu envelheci mais cedo. Eu sempre fui aquele cara mais... Não é chata a palavra, mas... Insuportável. Poxa, mas sempre com essa palavrinha, né? Assim, quando eu tava com os amigos, eu sempre era o mais chato nesse sentido. Mais insuportável. Pô, eu fui o primeiro a começar a trabalhar na faculdade. Mais maduro. Mais maduro. Eu amadureci mais rápido. Né? Então, isso daí me ajudou muito. Mas, mesmo amadurecendo muito, cara, a gente passa por várias coisas, né? Na internet, no mundo da fama, crescimento e etc. Então, a realidade é que eu fui idiota por muito tempo mesmo. E eu fui... áreas da vida e fases da vida eu fui melhorando e resolvendo em momentos diferentes. Então, uma coisa que foi importante pra gente foi sempre, cara, o perdão, eu acho, no nosso relacionamento, sabe? O perdoar. Porque, cara, a gente faz um monte de cagada, a gente erra pra caramba. A gente tem coisas novas o tempo todo. Então, acho que isso foi muito importante no nosso relacionamento pra gente chegar até aqui, né? E geralmente foi sempre eu fazendo as cagadas e a Ká, porra, tia, caceta, não sei o que lá e tal. Porque eu tenho esse perfil mais desbravador, sabe? E a Ká sempre teve muita... Pé no chão. Foi mais pé no chão e tudo mais, né? E acho que eu ter essa coisa de família também sempre ajudou. Mas o ponto de vista, bom, eu sempre olhei pra Ká. A Ká teve muitas fases. A Ká teve muitas fases, assim. Eu tenho várias facetas também. A Ká tem várias facetas também. Mas acho que o que foi mudando... Poxa, a gente não se deslumbrou com a fama em nenhum momento. Nenhum momento. A gente nunca deslumbrou com a fama. Não que eu lembre que a gente tenha deslumbrado de algum jeito, assim. Sempre que foi novo pra mim, também foi novo pra Ká. Então, alguém... Nossa, você é o Thiago. A Ká tava junto, isso foi acontecendo. Palestras, a gente foi participando junto das palestras que foram crescendo. De repente, 100 pessoas, 500, 1000 pessoas. De repente, a gente fez lá 20 mil pessoas, né? A gente tava junto e tal. Então, nunca teve nada de muito novo para um lado só. A gente foi desenvolvendo junto isso tudo. Então, a gente precisou aprender a administrar fama, poder e dinheiro. A gente precisou se perdoar, a gente precisou aprender. E eu acho que a maior prova que eu passei de mudança de verdade até hoje foi o que eu tive depois do meu batismo, assim, porque muita coisa mudou, né? E nosso relacionamento, etc. E isso daqui foi quase que eu deixando para trás todas as cagadas que eu já cometi, né? E daqui para frente me comprometendo a ser esse novo homem. E eu já estava num caminho de evolução, sempre errando um pouquinho, todo mundo erra, mas sempre errando, mas sempre amadurecendo cada vez mais. E puxa, agora eu tenho um combinado onde, cara, eu preciso ser essa pessoa que eu quero ser. Então a gente foi evoluindo junto, né, amor? Cometemos cagadas juntos, já brigamos pra caramba, já perdemos pra caramba, já curtimos pra caramba. Mas a gente foi amadurecendo de fato. A gente foi amadurecendo, a gente tem uma visão parecida com algumas coisas, assim, sabe? Tipo, umas coisas da sociedade que a gente era mais relax antes, que a gente era mais aberto, mais tanto faz. Hoje a gente é um pouco mais crítico com algumas coisas, que às vezes a gente prefere nem expor também, mas entre nós a gente tem uma cabeça parecida. Porque eu acho que é importante, quando a gente fala de criação de família, é importante ter uma cabeça parecida em algumas coisas. Não dá pra cada um querer criar de um jeito, né? Então acho que a gente foi evoluindo junto. Sei lá, acho que é isso. Bom, eu tenho só mais uma pergunta, amor. Se tem um presente pra dar pra cá, vai acabar o episódio, você não vai dar. Ah, não dei. Na verdade, eu sempre dou presentes, né? Mas aí agora eu vou dar um lençozinho, que é o novo lenço dessa coleção. Toda a coleção da MAP, que é a minha marca de roupas, a gente faz um lenço novo. E aí pra amarrar na bolsa, né? Onde? Esse é da MAP. E da Grécia esse. E é desenhado pela minha sócia, né? Todo desenhado, todo inspirado. Isso é um collab com o Perini, né? Ela que desenha.
Ela desenha... Eu dei a ideia da coleção, de fato. Mentira. Sério? Sim. Mentira. Não, porque elas falaram, o que a gente faz? Eu tava só ouvindo, Obrigada, eu falei, por que não Malu. faz algo ligado a alguma deusa, caçadora, Artemis, Diana? Daí a sócia dela, Diana, gostei. Foi lá e começou a fazer. Aí ela assim. desenhou e tudo, e nessa coleção é esse daí. Então, tudo é um presente pra você. Thiago, e pra você também tem presente, cara, mas não vai ser aqui, mas é um criptossócio, porque você não tem nenhum na sua carteira ainda. Cara, isso é sacanagem, hein, E a Pedro? gente que você tem... não tem nenhum ainda. Não tem, Eu não tô querendo tem. comprar um NFT de um cara que comprou a minha. É tipo, é o Perini vestido de Thiago, que tá mais parecido comigo do que as minhas próprias coleções. É porque quando foi feito, você tava mais cheinho, né, Ti? Aí Entendi. as outras coleções. E agora você tá É aí, verdade. Belo, atlético, você perdeu né? quantos quilos já? 22, cara. 22 quilos. 22, É muita coisa. É uma... Mas coisa, esse NFT da coleção Criptosócio, a gente tem 10 malus, na verdade são 11 malus especiais. Aí uma delas vai para sua carteira. Caramba, essa ideia é rara. É rara, É raro, é rara. é A gente estima aí, eles estão sempre segundo me dando, é isso. especialistas em valuation que eu contratei para chegar às conclusões que eu queria, cada um vale em torno de 100 mil, Thiago. Caraca, Pois muito é, é obrigado pelo raríssimo. presente. É raríssimo esse. Mas vai chegar na tua carteira, depois você vai poder se vangloriar aí de ter um criptosócio raro. Massa. Mas entrando na minha última questão, é quanto ao futuro. O que vocês imaginam para os próximos anos? E essa é uma pergunta capciosa, porque se a gente fosse bater esse papo lá em 2017, quando a gente se conheceu, duvido muito que vocês vão imaginar tudo o que aconteceu. Mas quando vocês fecham os olhos e pensam na vida de vocês 10 anos à frente, como é que vocês acham que vai ser? Quais são os planos atuais? Nossa, amor, começa você, velho. Nossa, já vai. Com certeza já terá o nosso apartamento na frente do Central Park. Ai, que chique, achei chique. Esse é um sonho. Por de favor, me consumo. convidem. Um sonho de consumo. Eu acho sacanagem se não me convidarem. Cara, Eu construí essa amizade apenas para isso. só pra isso, né? Verdade sincera. Cara, é muito caro um apartamento na frente do Central Park, Mas né? é maravilhoso. Gente, bizarro. eu me visualizo Mas tá trabalhando igual filho morando da no puta pra quê, apartamento então? lá na frente do Central Qual Park. você acha que vai ser o preço? Já pensa em Bitcoin, que vai ser a moeda, nossa, muito a caro. unidade de Nossa, é troca verdade. global, vai saber, né? Nós precisamos começar a comprar uns Bitcoin, né? Muito, não tenho nem como mensurar. É. Depende, né, Mas- do nível. Tem vários níveis. Mas a ideia não é que morar na lá, né? frente... A ideia é ter. Uma temporadinha não vale, vai. Temporada, Uma entendi. temporadinha, né? Caramba. O que mais? Responda você também. Não, é porque senão eu vou ficar falando um monte de coisa. Fala você, o que mais que você imagina? vai. 10 anos. Filhinhos, Quantos? um. Essa era uma pergunta que apareceu aqui. Filhos. O pessoal adora engravidar, gente. Adora, aqui. né? Eles querem muitos priminhos. É, isso é uma coisa que a gente precisa resolver ainda, eu e a Um Ká. filhinho. Um só. A gente precisa chegar à Adot- conclusão nisso. Entendi. Porque Então, pra cá se ela o quer um. processo fosse simples, seria mais. Mas o Mas é processo é simples. muito doloroso. Vai ser simples. E aí, então, um só. Mas aí a gente pode adotar. Pra mim, gosto. a Mas soma Mas eu tem falei que dar pro 8. Bruno. 8. A Meu soma. Ou 7 seja, adotados. eu, a Ká, Chip, Tarantas já tem 4. Então, Não, se for mas assim, não sei 4 aonde filhos. que ele tá pensando, que ele não tem paciência nem com os dogs, imagina com Não, oito eu falei pro crianças. Bruno, eu acho que eu não consigo parir todos. Aí o resto, É, se a gente então. completa adotando. Ah, consegue sim. Vocês são fortes pra caramba. Não sei, a gente primeiro tem que ter o primeiro pra ver como é que é. A Ká já sabe, ela já tem uma noção. Eu não, eu nunca passei nessa aí, então não... Se a gente pudesse ter gêmeos de cara... Não, gente, e há uma gêmeos vai chance me de estragar. acontecer. Imagina uma Eu barriga queria. de gêmeos. Porque a mãe da Malu, ela é gêmea. Só que não porque a genética da família favorece, é porque são 13 irmãos. Foi tentativa e erro mesmo até que aconteceu Mentira, gêmeos. mas tem vários gêmeos, né? Não, Até a que família rolou. par de mãe da Malu tem bastante gêmeo. vários. Então há uma chance pai de virem também. 2. Olha Ele, aí. ele também tem na família, gêmeos. Então não existe uma chance. Mas Cara. que medo, hein? Que medo, exatamente. Bom, é só isso Vai, então? Ti. Filhos e Central Park? Ah, Tá fácil, hein, Thiago? tá facinho. Você Isso daí a gente realizações, resolve hoje, isso daí. né? A livraria, não, a biblioteca em Os casa. dois, né? É, Mais os tarde. dois. É isso, Não, 10 anos. continuar com essa, né, com esse pensamento que a gente tem hoje, né, não os valores e os princípios que são importantes pra gente, manter, não, sei lá, deslumbrar por nada, sabe assim, essas coisas. E é isso, eu acho que, não sei, não consigo pensar tão a longo prazo, não. Eu penso a mais curto prazo. O que você pensa, Gi? Eu acho muito difícil 10 anos, né? É difícil falar dos próximos 3, né? Mas, enfim, É já que a difícil pergunta é pensar 10 anos, eu Na vou ter... bucha, o nosso negócio, por exemplo, da maneira que ele existe hoje, é muito recente, né? Muito recente, cara. Eu vou ter 41 anos. Com 41 anos, eu vou estar querendo levar meus filhos no colégio.
cara, muito massa. Eu tenho um sonhozinho, porque eu tenho uma nostalgia. Eu lembro de quando o meu primo estudava no Porto Seguro. E o meu sonho é ser um professor no Porto Seguro para dar aula para essas criancinhas sobre educação financeira. Aquele mini sonhozinho, eu queria ensinar essas crianças e tal, e queria levar o meu filho no Porto Seguro. Eu queria ter aquelas experiências assim que eu vivi um pouco, né, na infância, que eu achei muito legal. Então, eu quero levar meus filhos pro colégio. Cara... Deixa eu fazer um parênteses aqui zoando, porque eu vi esses dias um meme do Fred, depois você continua. O pessoal falando assim, o Fred se aposentou, disse que tá querendo levar os filhos pra escola, né? O sonho dele é levar os filhos pra escola, viver a rotina da família, né? Conversar com a filha dele adolescente, estar com a mulher. Então, a previsão é que ele volte em agosto. Porque ele vai cansar, tipo. Eu ri muito, mas é porque no meme tava engraçado. Mas, desculpa. Mas é bem isso mesmo. É isso, cara. Então, eu queria ter bastante gente na família. Quero ter natais recheados, assim. Quero dar muito presente. Quero receber muito presente, quero muita gente correndo, criança correndo, etc. Então eu quero muito isso. Eu quero ver minha família bem, minha família toda resolvida, conquistando, trabalhando pra caramba. Quero ver as pessoas próximas de mim hoje, ainda próximas de mim no futuro. Isso daqui é importante pra mim. No passado eu já errei nisso já. Eu acho que eu deixei alguns amigos pra trás que eu não deveria ter deixado, então eu quero cultivar. As pessoas estão próximas de mim hoje. Cara, eu também me vejo assim, realizando muito o meu propósito. Eu tenho um duplo propósito, um propósito material e um espiritual. Então o propósito, cara, eu quero ver o Brasil realmente com muitas novas histórias, de mais Thiagos, de mais Perines, de mais influenciadores e de mais gente, cara, cuidando bem da sua grana, porque a grana, a gente falou um pouquinho hoje, mais ajuda pra caramba. Né? Então eu quero ver muito mais gente com dinheiro no Brasil e quero ver muito mais gente também ligada à espiritualidade. Né? Assim, hoje, o João fala muito da saúde, família e trabalho. Né? Assim, a minha ordem não é essa. A minha ordem é Deus, trabalho, família e saúde. É quase que inversa. Né? E para quem acredita em Deus, não tem como você dar para Deus só o que sobrou de você. Você vai dar o seu melhor no trabalho e o que sobrou você vai dar para Deus? Não, se você acredita em Deus, você vai dar o seu melhor para Deus. Então, eu quero dar o meu melhor para Deus. Acho que isso daqui vai ajudar muita gente, porque me ajudou. E se me ajudou, com certeza tem outras pessoas por aí também precisando. Eu tenho certeza que vai ser importante. Então, se eu fosse pensar em 10 anos... Cara, manter um cara cada vez mais humilde, porque hoje as coisas materiais estão ficando cada vez menos relevantes pra gente, né, amor? A gente fica cada vez mais tranquilo, liga menos para essas coisas. Só um apartamento no Central Park. Tem isso. É só para ter a vista. Só para ter aquela vista terapêutica. Cara. E cada vez mais, tentar, adquirir sabedoria, chegar um pouquinho mais próximo do Perine, né, cara? Esse grau de sabedoria do Perine e tal. Ler bastante. Cara, tem um livro que eu quero lançar que eu quero que seja a minha obra-prima. Né? Então, tem o livro do Meu Milhão. Foi o livro mais vendido de todos e tal. Mas ele não é a minha obra-prima ainda. Eu ainda vou lançar a minha obra-prima. E em 10 anos eu acho que eu vou ter lançado. Né? E aí, poxa, sei lá. Foi toda política, foi toda... um pouco disso. É isso, cara. Acho que é isso. Massa. 10 anos. Com certeza vou errar. Mas é por aí. Com certeza. Mais alguma pergunta, amor? Não, acho que não. Acho que a gente falou bastante, fofocamos bastante, fomos profundos. Acho que englobamos ouviram muitas fofocas. Coisa. Foi maravilhoso. Adorei. Essa estreia no nosso novo cenário. Amei. Vocês gostaram do novo cenário? Comenta aí. Deixa eu falar um negócio antes. Tem uma historinha só que eu queria contar, que é muito legal, que eu sempre lembro. Na época que eu dava curso, que eu dava palestra, aliás, no final de semana para captar cliente, e a gente acabava de começar. E era muito legal, porque hoje a gente faz os eventos aqui, contrata um cara para servir, não sei o que lá e tal. Naquela época ia a gente, né? E aí às vezes eu ficava sexta de noite, sábado o dia inteiro, e às vezes tinha coisa domingo também, dando bate treinamento. Às vezes tinha 2 pessoas, 3 pessoas, 5 pessoas, né? Sei lá, acho que tem uma vez que lotou, deu 10 pessoas. Só que eu nunca soube fazer café e nem sanduíche. Então a Ká, ela ia comigo, a gente ia de ônibus sábado de manhã lá até a Paulista. Chegava lá, aí a Ká fazia o café e fazia o sanduíche. E aí fazia isso daí, aí entregava pra mim, aí eu servia o coffee pra turma, eu ficava o dia inteiro dando curso, aí a Ká ia embora.
Mas ela ia até lá só pra fazer o sanduichinho e o café. Cara, é muito legal quando tem uma pessoa... Trabalha em grupo isso, né? Eu acho que boa parte das histórias que a gente vai contar aqui nesse quadro vai falar sobre isso. Eu fico até emocionada, porque, de fato, eu e o Bruno também fomos assim, né? A gente trabalhou em grupo, e vocês também. É um time, né? Não deixa de ser um time. Quando o casal não se vê assim, coisas boas. Muito legal, muito legal. Olha, eu chorando. Tá quase chorando. Deve ser um novo cenário do podcast. Que coisa. Massa. Não, bom, pessoal, foi ótimo ter vocês aqui nessa estreia oficial do novo cenário. Inclusive... Adorei Camila solta. Cara, você arrasou hoje. Você tá soltinha, tá igual tá lá em casa conversando. Amei isso. Mesmo? Muito bom. Foi ótimo, cara. Espero que seja a primeira de várias aqui. De várias. No podcast Os Sócios. E, inclusive, a gente chegou a bater 5.300 pessoas ao vivo nesse feriado. 5.500, eu vi. 5.500? É que eu olhei 5.300. Foi 5.500 o máximo? Foi. Nossa, então muito obrigado às 5.500 pessoas que acompanharam a gente aqui. 21 mil pessoas aqui nessa live. Espero que tenham gostado desse bate-papo, do cenário. E fica aqui um convite meu também, porque no dia 9 de maio vou estar abrindo a 17ª turma do meu curso, do Viver de Renda. Na descrição aqui do podcast tem um link com todas as informações do curso, mas as principais são a 17ª turma, então eu já posso falar que é um curso testado pelo tempo, com alunos muito satisfeitos, pode falar com alguém que já fez o curso. E nessa próxima inscrição, as vagas ficaram abertas apenas por 24 horas. E vai haver um bônus, e a última vez que isso acontece, que é um criptossócio para quem se inscrever no curso. Massa. Sendo que o NFT, vocês podem olhar depois no OpenSea, o preço dele, mas está variando entre R$2.000 e R$3.000. Né? Então, é quase que o preço do curso, até por isso que vai ser a última vez, porque eu vou deixar de ser bobo e passar a vender o NFT direto em vez de dar de bônus, né? Não, mas no final das aproveitando contas. que a gente está falando de educação financeira, né, que é o Viver de Renda, é exatamente isso, nada melhor do que educação financeira para ter um relacionamento saudável, porque aí tira o problema do dinheiro, resolve, fica os dois no mesmo patamar, pensando junto, trabalhando junto e trabalhando em equipe para que você, de fato, tenha um relacionamento e uma vida próspera para o resto da vida. Então, eu acho que é super legal vocês terem educação financeira, e Viver de Renda certamente é uma ótima oportunidade para isso. Com certeza. Quando as dívidas entram pela porta, o amor pode sair pela janela, né? A maior causa de separação entre casais hoje não é nem infidelidade conjugal, é briga com relação a dinheiro. E fica aqui também, né, o fato de que a gente está escolhendo muito bem os homens que vieram para cá. E a gente está certo em trazer casais que se conheceram quando não tinham nada e foram construindo junto. Porque imagina que história chata que seria, né? Tinha uma pessoa que conheceu depois de rico. Ah, como é que foi? Já estava multimilionário e eu conheci ele. Foi super tranquilo. Agora tem todo mundo fazendo tudo pra gente, não sei o quê. Não, mas também é legal, né? Vai que a pessoa já tá rica. Não traremos ninguém que já tinha ficado rico. Já fica aqui o ponto. O episódio da semana que vem, que está gravado já, a gente trouxe um casal de gamers, que foi super legal. A gente gravou ontem. E eles, obviamente, se conheceram porque eles eram gamers, mas eles já estavam ricos. Mas eles poderiam participar desse Poderiam, quadro. Não estavam ricos. Eles começaram a ganhar bem, mas era renda naquela hora. Não tinha dinheiro ainda. Eles contaram a história. Eu ia dar um spoiler aqui, quase que eu dei um spoiler, mas não. Assista, eles contaram a história deles, tá bem legal. Semana que vem, pra quem gosta de games, tem esse episódio. E, pessoal, pra encerrar aqui, duvido que alguém não saiba, mas como as pessoas encontram vocês em redes sociais? Como encontra você, amor? Meu no Instagram, @Camila Ferreira. Só no Instagram mesmo. Não tenho podcast, também não tenho. Tá bom, então encontrem a Cá no Camila Ferreira e vocês podem jogar @thiago.nigro no Instagram ou no YouTube. Ou no podcast, né? Se vocês quiserem me ajudar, porque... Ou só joga no Google mesmo, Thiago Nigro vai aparecer. Não, mas seria bom vocês me ajudarem, porque eu já tô tô de olho nos dois aqui. Tô de olho nos dois. A gente tá numa briga séria aqui. A gente sempre se encontra no corredor, rola umas farpas e aqui finge que tá tudo bem. Sigam lá a gente no Primocast, @Primocast, no Spotify e tamo junto. Não, pode fazer o publi aí. John, depois? Beleza? Mas e você, amor? Onde é que as pessoas te encontram? Vocês podem me encontrar no @maluperini no Instagram ou no TikTok malu.perini. Eu acho que é isso, eu nunca sei, eu sempre falo isso, mas enfim. Ou aqui no canal dos Sócios toda quinta-feira ou eventualmente outros dias da semana também, que a gente tá soltando vários episódios para passar o Primocast, então a gente tá no gás aí. Se inscrevam no canal, curtam esse vídeo se você ainda não curtiu, porque vocês são tudo mano de safado, entram, ficam ouvindo a gente, não curtam o vídeo. Então curte aí, que eu tô vendo que tem pouca curtida pro tanto de gente que passou. E é isso.